Alô, você ligado aqui no Elevencast, estamos chegando para mais um episódio aqui no nosso canal, já agradecendo muito a você que está dando aquela moral pra gente, você que está curtindo, compartilhando, você que já se inscreveu no nosso canal no YouTube, pegando esse link aí, espalhando para geral, vários episódios maneiros, a gente sempre falando aqui de esporte, música, entretenimento, muita coisa bacana para você, e em mais um episódio eu tô aqui com meu parceiro Alex, é isso mais aí, nossa jornada. Mais um pra conta, e hoje a gente vai ter um craque aqui, atacante, enfim, vamos falar um pouquinho de futebol. Pelo que eu contei, são mais de 20 times aí na carreira. Teve uma passagem do andarilho aí do futebol, mas por onde passou fez sucesso. Exatamente. Helder. E eu quero aproveitar já nessa abertura, Helder, fazer um convite para a galera do Facebook aí que está curtindo a gente. Vai lá no canal no YouTube e já curte lá, se inscreve também, ativa o sininho, que eu vou ver com o Rafael para mandar um kit desse aqui para a galera do Facebook que for lá no YouTube, se inscrever exatamente. E comentar. Faz um comentário lá no vídeo que você mais gostar, Então já vai lá, já faz o comentário e fala assim, eu quero o kit da Chili Peppers. Vai lá e faz o comentário lá que eu vou conversar com o Rafael lá e vou disponibilizar um kit para você que está no Facebook. Então é só falar assim, ó, eu amo churrasco. É isso aí, pronto. Também pode ser. Pode ser também. Então, aí a gente manda tentar aí a maior quantidade possível dos kits, agradecer o Rafael da Chili Peppers e agradecer também a Apetite Pizzaria, que está sempre com a gente dando aquela moral. Mas o nosso parceiro hoje, recentemente a gente teve um cara aí que dizia que todo menino é um rei. Sim. Né? Mas o rei tá com a gente aqui hoje. Tá com a gente. Grande Reinaldo, seja bem-vindo aí, obrigado pela tua participação aí. Enfim, a presença ilustre aí pra gente, uma honra. A honra é toda minha participar aí desse podcast aí, Elevencast, com essas duas feras, Helder e Alex. Sempre fico muito honrado e feliz por receber o convite para participar desse bate-papo e tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. E a gente que agradece, né? Agora, como o Alex na abertura falou, o Reinaldo passou por vários. O cigano, times, né? O andarilho da bola. Mas você tem ideia, assim, de quantos países você jogou? Rapaz, eu nunca parei assim exatamente para contar, né? Mas assim, eu acho que o clube eu joguei, se eu não me engano, 19, Alex. Alex tá mais por dentro aí. Eu contei mais ou menos uns 20, 21 aí. Enfim. Alguns países também, mas assim, é o que eu sempre falo, né, o Helder, eu fui um cara muito realizado, né? Porque, poxa, quando sonhava em ser jogador de futebol profissional, na época muito difícil, muito craque junto, aquela peneira, fui fazer a peneira primeira no Barra da Tijuca, muitas pessoas acham que eu comecei no Flamengo. Mas meu primeiro clube, na base, foi o Barra da Tijuca, onde eu fui fazer uma peneira em Sulacap. Tinha quase 50 jogadores. Graças a Deus eu passei no primeiro dia na peneira. Joguei um campeonato carioca bem. Depois fui para o Flamengo, mesmo tendo feito um excelente campeonato carioca, onde eu fiz 28 gols na categoria juvenil no primeiro ano. Eu tive que ir para o Flamengo para fazer outra peneira. Aí com mais de... aí eu tive que ficar lá quase 10 dias. Cada dia 80, 90 garotos por dia. E graças a Deus, Deus colocou o dedo ali e me escolheu para me tornar jogador do Flamengo, aí dei aquela sequência e depois tive uma carreira abençoada e vitoriosa, passei por grandes clubes do futebol brasileiro, futebol fora na Europa, na Ásia, então fui um cara realizado como atleta. E o Rei que tinha a arte o dom e a arte de fazer gol, mas já que você começou já falando da base, Boa Vista, Barra da Tijuca, Flamengo, eu vou logo num assunto que é o seguinte, você também é um predestinado, porque você, no momento certo ali no Flamengo, aconteceram coisas que, somando a sua qualidade técnica, deram espaço para você conseguir já iniciar a sua carreira muito novo, que você chegou num momento em que tinha um camisa 11, um baixinho lá, que todo mundo temia, mas aí aconteceu uma situação lá, aquele lance da festa lá na temporada de 99, ele saiu, ou saíram com ele na época, e aí você que já vinha buscando o seu espaço, teve mais espaço ainda e foi campeão carioca e campeão da Mercosul em 99, né? 99, campeão da Mercosul, assumi a titularidade, né, no final de 99, onde a gente foi campeão da Mercosul contra aquele grande time, aquela seleção do Palmeiras, né, que foi 99, o Palmeiras foi o campeão da Libertadores, e 2000 era o ano da confirmação, né? A diretoria ainda chegou a conversar comigo, nós não vamos contratar ninguém, porque a gente confia em você, a gente tem certeza que você tem potencial para se tornar o titular do Flamengo. Eu falei, essa é a oportunidade que eu queria, era isso tudo que eu queria ouvir, essa confiança, né, da diretoria, e graças a Deus eu correspondi no ano de 2000 sendo o artilheiro do Flamengo na competição, né, não da competição, o artilheiro foi o Romário, mas do Flamengo eu fui o artilheiro com 16 gols no Campeonato Carioca e bicampeão, e dali eu, graças a Deus, eu consegui ter uma carreira vitoriosa no Flamengo.
E é legal, Rei, você falou aí que a diretoria sentou com você, apostou todas as fichas, né? Como é que chega essa responsabilidade aí? Você está substituindo o baixinho, enfim, Romário, que todo mundo, enfim, conhece, campeão do mundo pela seleção brasileira, e aí de repente, ó, toma aqui o bastão aqui, agora é teu. Deu uma tremedeira nas pernas? Ah, Alex, sem dúvida, dá aquele frio na barriga, né? Porque, assim, não tinha como substituir o Romário, né? É impossível. Acho que nenhum atacante do mundo conseguiria substituir o Romário naquela época, quando o Romário jogava. Enfim, até hoje, se botar o Romário para jogar aí, ele vai ser decisivo. Mas eu encarei aquilo como uma oportunidade que eu sempre esperei, né, na minha vida, né, quando eu saí de Itaguaí. Um dia realizar um sonho de jogar num clube do tamanho do Flamengo, um clube gigante como é o Flamengo, e receber essa confiança da diretoria, né, e do nosso treinador, do falecido Carlinho, né, que Deus o tenha, Carlinho Violino. Então eu encarei aquilo como uma oportunidade da minha vida, bati no peito e falei, deixa comigo que eu vou corresponder. Claro que com muito trabalho, com muita dedicação e com a ajuda dos meus companheiros, né, porque primeiramente com a ajuda de Deus, né, porque sem Deus nós não somos nada, e depois o trabalho do dia a dia, com sempre fazendo algo a mais para evoluir cada vez mais, porque a pressão do Flamengo é gigantesca. Não adianta você jogar bem domingo e quarta, se você já não ir bem, já querem te mandar embora. Então eu sabia que cada jogo era uma final de Copa do Mundo, então eu sempre encarei dessa forma quando eu vestia a camisa do Flamengo. É gigantesca, só para complementar, Helder, e é constante, né? Você mesmo tinha citado nos bastidores aqui do podcast, você termina campeão e a torcida já quer que você seja campeão novamente. Então a pressão é muito grande. A pressão é muito grande, né? Então isso já vem desde a base, né? Ali é desde a base. Imagina na base, você tá ali, por exemplo, eu cheguei no Flamengo no primeiro ano de junho, né? Tinha 16 para 17 anos. E cada treino que acabava o treino, chegava atletas de tudo quanto é lugar do Brasil, cara, querendo tomar seu espaço, querendo também realizar seus sonhos, se tornar jogador, de jogar no Flamengo. Então a pressão é muito grande, então você não pode nem treinar mal no Flamengo, entendeu? Então você tem que estar treinando bem todos os dias, porque se treinar mal no segundo dia treinar mal, o treinador já vem em cima de você, faz uma cobrança, já dá um avisozinho ali, aí no jogo, se você continuar não tendo o rendimento que o clube espera, cara, os caras, na minha época, na minha geração, não tinha muita paciência. Hoje mudou muito, né, isso, né, em relação à base. Hoje tem mais paciência, os caras procuram maturar mais o atleta. Na minha geração era, cara, você tinha que jogar bem até em treino. Mas em 99, quando você vai pro profissional, você já tinha estourado a idade da base? 99 era meu último ano. Meu último ano. Eu tenho algumas curiosidades em relação àquela temporada. A primeira é o seguinte: apesar do time do Flamengo ser um time muito jovem, com vários jogadores que ganharam o mundo depois, você, Juan, vários outros, Júlio César, mas tinham alguns jogadores muito experientes naquele time. Eu lembro do elenco da Mercosul, que tinha o Célio Silva. O profissional. Tinha o Célio Silva, Atirson, Leandro Machado, Caio, Leandro Ávila, Beto. Como que essa galera recebeu vocês, especialmente você? Klemer. Tinha um Klemer também. É fundamental. Eles eram o nosso escudo, né? O nosso alicerce. Um dos caras que mais me ajudou, eu sou muito grato a ele até hoje, eu sempre falo, é o Atirson, né? O Atirson, por ser da base também, já era um ídolo da torcida do Flamengo. Nos abraçou mesmo, não só eu, mas como a galera que subiu, eu, Lê, Alessandro, Rocha. O Juan não, porque o Juan já estava... O Juan subiu, se não me engano, com 15 anos, com 16 anos, então já era uma... Não era nem uma promessa, já era uma realidade, né? Mas eu, Lê, Júlio César, Roma, Alessandro, cara, os caras foram fundamentais para o nosso crescimento. Atiço, Leandro Ávila, Klemer, Beto, essa turma que você falou, Célio Silva. Então, você ter esses caras do lado ali, cara, te dá uma segurança muito grande para você desenvolver o seu futebol. Porque no momento da crise, eles eram o primeiro ali, quando não jogar bem, cara, já passamos por isso, levanta a cabeça, na próxima vai acertar, continua trabalhando, continua treinando. E a cobrança sempre, primeiro passa por eles, né, até chegar no mais jovem. Então isso aí foi fundamental, porque eles assumiram a responsabilidade no momento ruim, no momento que o time não estava bem. Então isso ajudou muito o nosso crescimento. E inclusive o time não vinha bem já há algum tempo, né? Digo, em grandes conquistas e competições internacionais, vocês chegam, você sobe. Em 99, o Flamengo disputando uma Mercosul que hoje, para a galera mais nova, é compatível com a Copa Sul-Americana, né, de hoje. E aí vocês começam a ter ali os jogos internacionais. E na semifinal, contra o Peñarol,
Legal. Você marca um gol, o Atisson, aliás, você sofre o pênalti lá no jogo de lá. O Atisson faz o gol e eu faço o segundo gol. Isso. Nós perdemos lá, O né? Atisson, você sofre o pênalti do gol do Atisson e você faz o outro gol. E aí você já começa um protagonismo ali num campeonato internacional e ainda com pressão, jogando fora e tendo briga depois, tendo aquela pancadaria lá no Uruguai. Não, e eu vou te falar, pressão, então eu vou te contar o que é pressão, né? Eu subi, né? Eu fazia muitos gols na base, então eu tinha uma expectativa muito grande com o meu nome no profissional. Quando eu subi, eu não consegui desenvolver o que eu praticava nos juniores, né? Que hoje é o sub-20, né? No meu futebol não era o mesmo. Eu estava travado, não conseguia fazer as arrancadas que eu sempre fiz, 1 para 1, que eu era muito forte. Eu estava muito tímido, né? Essa era a palavra também, porque tu olhava para um lado, tu via Romário, Clemente, então eram os meus ídolos, né, cara? Assim, então eu estava mais naquela linha de torcedor, de fã, do que já até não conseguia desenvolver meu futebol, não sabia qual era o motivo. Rolava aquela tietagem aí. Não tinha como. Se tu olhava pro Romário ali, cara, assim, e outra coisa, eu vi o Romário ainda como, poxa, o meu ídolo, 94 ali, foi onde eu comecei a entender de futebol mesmo ali, pra seleção 94, por estar do lado do cara ali, tipo assim, um cara também que me ajudou muito. O Romário foi um cara que, quando eu subi em 99 ali, ele, tenho certeza, até hoje eu não, tipo assim, não tenho como afirmar, mas teve dedo dele, porque na quarta-feira eu estava jogando Flamengo, olha só a história, Flamengo americano, na Gávea, campeonato Otávio Pinto Guimarães. Eu meti 3 gols nesse jogo, e o Romário estava treinando na caixa de areia que tinha na Gávea atrás do gol. Na quinta-feira já me puxaram o profissional, entendeu? E na sexta eu treinei o coletivo, sábado eu fiz um rachão, depois uma finalização, e fui relacionado para o primeiro jogo da final contra o Vasco da Gama. Na quarta-feira eu estava jogando Otávio Pinto Guimarães, e domingo eu estava no Maracanã com 90 mil pessoas. E nesse jogo, o Romário, no aquecimento, ele machucou e eu entrei jogando, e todo mundo, a maioria já sabe da história, mas eu tenho quase certeza que o Romário ali, que me viu jogar, poxa, ele indicou meu nome ali pro Carlinho, me puxou, porque depois que eu subi, ele me tratou de uma forma como se fosse um filho, cara. Ele me ensinou muita coisa, entendeu? Ele me ensinou muita coisa. E esse time de 99 aí, né, cara, era um time que, como eu falei, 99 eu comecei a me firmar na Mercosul, porque o Carlinho chegou pra mim, olha como é que é a história, Helder. O Carlinho chegou pra mim no vestiário lá de Montevidéu contra o Peñarol. Cara, eu tava tomando um café, aí ele falou assim, ele me chamava de Juvenil, falou, Juvenil, como é que você tá? Eu falei, professor, tô pronto, tô 100%. Pô, eu espero, né, porque se tu entrar hoje e jogar mal como você vem jogando, vou falar até pra você nem se apresentar mais, entendeu? Mandou essa no na lata. Então, resumindo, ou tu joga bem ou tu tá fora. Porque a gente tem aquela imagem do Carlinhos, aquele cara sossegadão. O Carlinhos cobrava demais, cara. E assim, mandou essa na lata. Assim, cara, o café desceu até amargo, né, cara? Eu começava ali, poxa, meu Deus, tem que ser hoje. Cara, eu tava no banco ali, meu irmão, eu não sabia se era bom entrar ou não entrar, porque, pô, o professor falou, se eu entrar mal, cara, porque realmente eu não tava desenvolvendo o futebol que eles esperavam, eu entrava nos jogos, no Campeonato Brasileiro, até na própria Mercosul, não tava indo e tal. Mas Deus foi tão bom comigo que nesse jogo a primeira bola, eu acho que o primeiro foi o gol, depois eu fui o pênalti. Primeira bola que eu peguei, escanteio a favor do Peñarol, eu estava ali na função do rebote, nossa zaga cortou, peguei a bola na meia-lua ali, no caso, na entrada da área, da nossa área, e arranquei, passou um pouquinho no meio de campo, chutei, a bola quicou, pegou na veia, entrou lá na gaveta, um golaço. Cara, tirou ali um peso, um prédio das costas. Cara, aí a partir daquele gol eu fui outro jogador, fui outro atleta. Aí já peguei a bola, tudo aquilo que eu fazia no junior, eu comecei a fazer naquele jogo, naqueles 15 minutos finais ali. Sofri pênalti, que o Atisson bateu, o Atisson foi muito decisivo. Fui considerado, joguei só 30 minutos no segundo tempo, fui considerado o melhor jogador da partida, jogador decisivo, porque eu fiz o gol, sofri um pênalti, né, que nos ajudou a classificar para a final. Então, o que um gol não faz? Né? Tirei um peso, depois o próprio Carlinhos, né, que fez aquela cobrança, falou, cara, esse é o Reinaldo que eu esperava e eu só cobro do atleta que eu sei que pode dar. Então foi uma coisa que eu hoje como treinador carrego muito isso comigo, né? Cobro o atleta que sei, tem potencial para dar. Claro, tem aquele que você pode potencializar e exigir cada vez mais, mas o Carlinhos ele foi muito cirúrgico comigo ali, então eu sou muito grato também. Agora nesse jogo você já conta essa coisa da pressão, a pressão que o Carlinhos colocou ali, sabendo que você poderia render. Deu certo, você rendeu, classificou o Flamengo para o que viria a ser o título depois,
Mas aí você já sofre também a primeira situação complicada de uma questão de briga, de confusão ali no campeonato internacional, porque termina esse jogo, pancadaria os jogadores total. do Penharol vão pra cima de vocês, né? Pancadaria total, cara. Polícia, torcedor também, se não me engano, acho que entrou em campo também, invasão, cara. E, Flamengo, né, cara? Aí eu não vou falar pra você que eu bati em ninguém, porque realmente, cara, eu tava querendo era que acabasse a briga. Fiquei mais do lado ali do Carlinho, dos caras da base ali, poxa, os caras mais experientes, que eu falei, até nisso os caras compraram a briga lá, Beto, Kremer, Pimentel, se eu não me engano, tava também, tinha uma galera ali que os caras foram, meu irmão, foram pra porrada com os caras, entendeu? Mas assim, cara, foi uma atitude lamentável, né, por parte deles, porque ali é o famoso cara que não sabe perder, né, mas assim, graças a Deus ninguém se machucou naquele episódio ali, saímos dali classificado e rumo ao título. Mas isso é perturbador, né, Reinaldo? Você, para uma partida, você se sente fragilizado de alguma forma como profissional, entrar num campo e saber que você pode ser agredido. Como é que o jogador, o que passa na cabeça do jogador depois de um jogo como esse? Cara, assim, primeiramente, né, Alex, assim, eu gosto sempre de citar exemplos, né, citar case, né, eu gosto muito de ouvir ex-atletas, assim, o que eles passaram durante a carreira, eu carrego muito isso comigo, até no caso, ex-atletas que eu trabalhei também. Eu vi uma entrevista do Zico, ele falando que em 81, na final da Libertadores, teve a história agora fugiu o nome do cara que falam, né, que entrou para dar porrada no jogador do rival do Flamengo, do Cobreloa, esqueci o nome, fugiu o nome do cara, mas o Zico falou que não teve nada disso. Nós fomos lá para jogar bola, jogar nosso futebol, jogar bola, ganhar o jogo e vir embora. Então, tipo assim, esses exemplos que eu procurei seguir, né? O Zico, um dos maiores jogadores de todos os tempos, sempre entrou para jogar bola, sempre foi um cara disciplinado, então sempre procurei seguir esse tipo de exemplo, entendeu? Nós fomos lá, eu, por exemplo, particularmente fui lá no Uruguai para jogar bola, classificar o Flamengo e voltar para casa. E depois dessa atitude aí, foi uma atitude muito lamentável, vestiário, a gente acuado ali, não podendo sair do vestiário, mas depois que passou também, a gente só queria comemorar, voltar para casa, ver nossas famílias, chegar e ser recebido pela torcida do Flamengo e já pensar na pedreira que iria ser a final, né? Nada mais nada menos do que o atual campeão da Libertadores, que era o Palmeiras. Que era uma seleção, e foram 2 jogos, poderiam ter sido 3 contra o regulamento da época, mas acabou que foram 2 jogos, que eram as 2 curiosidades que eu tinha, essa questão da confusão que eu perguntei agora, e como foi para você já numa competição internacional, no seu início da carreira profissional ali, já no time principal, você já pegar de cara numa final um Palmeiras, como você citou, vindo de título de Libertadores, que na época com Asprila, Paulo Nunes, Marcos, Júnior Baiano, era uma verdadeira seleção na época. E os caras tudo no auge, né? Sim. Alex, ali o mais velho, ali deveria ter 30 anos, que deveria ser o César Sampaio. 98, César Sampaio foi um dos destaques da Copa. Sim. Né? Em 99 o time do Palmeiras estava voando na Copa Libertadores. E como é que é o futebol, né? Eu acho que foi na quarta-feira esse jogo contra o Penharol. O treinador, né, no caso o professor Carlinhos, falou antes do jogo, se eu não jogasse bem eu estava fora. E depois daquele jogo eu virei titular com a camisa do Flamengo numa final, no campeonato internacional, disputar uma final. O Flamengo não ganhava um campeonato desde a Libertadores, desde 81, contra o Palmeiras, naquela, né, seleção do Palmeiras. Então já virei a chave, já mudei. Falei, cara, agora chegou minha hora. Agora eu vou ter que mostrar que eu sou decisivo, como eu era na base, a oportunidade que eu queria. Agora eu estou confiante. Então eu confiava muito no meu futebol também, entendeu? Assim, no meu taco. Eu sabia do que eu era capaz de fazer. E graças a Deus eu correspondi nessas finais. No primeiro jogo foi um jogaço no Maracanã. Eu fiz o 4º gol, ganhamos de 4-3. E depois, cara, uma semana tensa no sentido assim, pressão, porque fica aquela coisa da imprensa de São Paulo falando, não, em São Paulo os caras vão golear, porque o time dos caras era muito forte, né? E no papel, falava que o nosso time não era tão bom quanto ele, mas eu sabia do potencial do grupo do Flamengo, que a gente era capaz, eu sabia também da capacidade que o Carlinhos tinha de tirar daquele time. E a torcida do Flamengo, né? A torcida do Flamengo é uma coisa que eu passei situações ali de jogos ali que realmente tu via que no papel o adversário era melhor do que a gente, mas na hora que eu rolava a bola ali, a torcida empurrava o time, era mais um jogador dentro de campo. Então foi o que aconteceu na final. Eu acho que foi fundamental o papel da torcida todos os dias no Fla-Barra e na Gávea, ter ali 50, 100 torcedores. Não, nós vamos ganhar lá dentro, vamos ser campeão. Aeroporto lotado.
Muita gente até fala que a torcida mudou muito ao longo desse tempo, né? Nessa época o Flamengo chegava, era difícil de você parar o Flamengo dentro do Maracanã, né? Enfim, torcida, mais de 100 mil pessoas dentro do Maracanã. Como é que, só para pegar esse gancho, como é que você vê essa transição da torcida? Realmente a torcida mudou o comportamento, hoje a torcida ela é muito mais apática do que era naquela época, ou o time corresponde muito mais do que naquela época, ou não? Ou de fato mudou-se o futebol como um todo? Eu acho que como um todo mudou muito, né? Por exemplo, naquela época a gente tinha mais contato com o torcedor, porque a gente não tinha um CT para treinar, né? A gente era cobrado, era todos os dias na Gávea, onde era liberado para entrar todo dia, tinha 50, 100 torcedores ali, cobrando mesmo no treino, no Fla-Barra, torcedor. E hoje o Flamengo tem um CT, né? Que, poxa, é um dos melhores do mundo, não entra ninguém, entendeu? Tipo assim, só entra mesmo tem uns caras que olham lá para tirar foto, mas não tem mais aquela cobrança diária ali que tinha antigamente, aquele calor humano do torcedor quando o time estava... Então hoje o jogador é mais blindado, entendeu? É mais blindado, então eu acho que ele se sente mais também, menos pressionado para realizar a função dele. Porque a gente lembra do Maracanã, a gente já citou aqui algumas vezes aqui no Eleven, o Maracanã que era um Maracanã para mais de 100 mil pessoas, acabava o jogo, o pessoal entrava em campo, o jornalista entrava em campo para entrevistar, tinha alguns jornalistas que iam até no vestiário, né? Tinha esse privilégio. Você passou por isso? Tinha um jornalista no vestiário lá? Como é que era o clima nessa época? E você cara, era bom demais, era maravilhoso, né? Eu peguei uma geração muito bom, tipo, tu saía ali, tipo assim, claro que nem tudo era flores, né? Eu também já peguei Maracanã de 80 mil pessoas, de eu tocar na bola, eu com jejum de 5 jogos sem fazer gols, né? Eu tocar na bola, a torcida do Flamengo vaiar. Aí eu passo, por exemplo, toquei a bola, por exemplo, pro Atiço, o Iranildo. Aí os caras param. Aí a bola vinha, tipo assim, eu passei um momento. Né? Eu passei um momento difícil ali, mas como eu falei, eu confiava no meu potencial. Eu falei, cara, atacante tem que fazer gol. O que eu tenho que fazer para melhorar? Conversava com o treinador, conversava com um jogador mais experiente, onde eu preciso evoluir. Aí depois começar a fazer gol, o torcedor já abraçava de novo, já cantava o nome. Então eu sabia conviver com essa gangorra, né, que é o futebol, entendeu? Mas era bom demais ter essa pressão, ajudava, porque tu sabia que tu não poderia relaxar. A imprensa ficava ali na beira do campo ali, qualquer coisinha que tu falasse ali, besteira também, já virava aquela bola de neve, né? Então capa de jornal, então a gente tinha que ser bastante... Então só para complementar essa pergunta também, Maracanã de 1999 ou Maracanã de hoje? Qual é? 99. Não joguei no Maracanã atual, mas eu fui assim, acompanhar alguns jogos lá, mas assim, a atmosfera do Maracanã 99, Maracanã da época do Zico, Júnior, Leandro, eu acho que, minha opinião, né? Não sou o dono da verdade, mas acho que não tem comparação. Maracanã do Zico, do Júnior, do Romário, do Reinaldo também, por favor, né? Agora você citou, eu falei o Romário, agora você citou a questão do que você acredita que sua ascensão rápida ao profissional do Flamengo teve o dedo do baixinho. Você já chegou a comentar isso com ele? Você chegou a trocar essa ideia com ele assim? Cara, lá no próprio Flamengo mesmo, como eu falei, o Romário era um cara assim, eu sabia o momento de brincar, de trocar uma ideia com ele, mas assim, ele sempre me tratou com muita, como eu falei, como um filho dele ali, né, no Flamengo ali. Então eu sempre falo, Romário, eu sei que tu... Eu até brincava com ele no rachão, né? O rachão do Romário tinha rachão que era complicado, era apostado com Beto, com Creme. Então, Romário, meu irmão, nem para o ímpar ele gostava de perder. Então, quando eu caía no rachão eu era escolhido pelo Romário para jogar o rachão do time dele, meu irmão. Ali eu dava a vida, eu corria muito ali. Ele cobrava mais do que no jogo. Exatamente, cara. Então, aí eu sempre brincava com ele, Romário. Essa é a forma de te agradecer, né? Por tu ter me puxado pro profissional. Você faz gols nos jogos e eu faço gol no rachão. Aí ele gostava. Tipo assim, o respeito também, que eu tinha um carinho por ele, mas realmente, assim, eu falava pouco, mas quando eu falava era sempre coisas pontuais que era para ajudar ou para dar essa brincada também que o Romário gostava. Muitos falam, né, que o Romário tem esse gênio, esse temperamento assim forte, essa coisa que muitas vezes passa por uma certa soberba. Muitas pessoas acham que é essa questão de marra e tal, mas também falam que quando você tá do lado dele, quando você ganha a graça, a confiança, ele é aquele cara também que pode acontecer o que for, que ele te abraça ali e tá junto contigo, né? Cara, o Romário para mim, vou dar 2 exemplos, o Romário e o Rogério Ceni foram os 2 maiores
líderes que eu peguei no futebol, entendeu? Líderes positivos, porque eles depois do treinador, eles eram os capitães que eu considero o capitão perfeito. É o cara que cobra o cara olhando no teu olho. Ele vai te exigir o melhor, que ele sabe que tu pode render mais. É o cara que vai te cobrar, pô, por que você não está rendendo? Não adianta o cara ser capitão somente para botar faixa, tirar o cara o coroa e escolher o lado do campo, bola o campo para ir para o campo. O Rogério Ceni e o Romário, os caras cobravam. E aquilo ali me fazia evoluir. Entendeu? Aquilo ali me fazia evoluir. Muitos atletas não gostam dessa cobrança. Entendeu? Não gostavam dessa cobrança. No olho. Então, os caras podem falar isso dos caras, mas eu, o Reinaldo, eu sou muito grato de ter tido na minha carreira o Romário durante ali 99, né? Eu peguei um pouco 98, 99, 2000, 90, né? No ano todo 91, quase 2 anos com o Romário ali, essa experiência de todo dia estar treinando com o Romário, e depois o Rogério Ceni no São Paulo de 2002 a 2003, então foram pessoas que agregaram muito na minha carreira no quesito de liderança, de disciplina, de postura, de pô, se tiver que cobrar, é isso, é olho no olho, entendeu? Não tem conversa torta. Privilégio, né? É verdade. Mas antes da gente passar pro São Paulo, esse período do Flamengo também foi marcado por dificuldade financeira, né? Tinha essa questão de salário atrasado. Muito, A gente passou uma época ali complicada, salário atrasado, ameaça de greve, entendeu? Muitas das vezes cogitou fazer greve, mas não foi feito por respeito ao torcedor do Flamengo, entendeu? Mas assim, a gente, por exemplo, treinava de manhã, quando o treino era de 2 períodos, treinava de manhã, poxa, vamos dormir aonde? Pro treino da tarde, onde que vamos descansar? Então, muitas vezes dormia no vestiário ali na Gávea, ou ficava ali na resenha, ou um que moravam perto ali, dava uma carona, levava o cara para casa, deixava o cara dormir, dar uma descansada ali na sala, naquele sofá ali para treinar à tarde. Hoje eu até falo, cara, quando você tem uma estrutura, um CT, por exemplo, igual o Flamengo tem hoje, você treina de manhã, você caminha 5 minutos, já vai ali pro restaurante, pro refeitório, almoça, vai pro seu quarto, descansa, à tarde tá ali. Quantos treinos você acha, por exemplo, aquela geração ali que eu peguei no Flamengo ali, poderia ter rendido mais, né? Até nos jogos, porque para mim o treino é o que define o que vai fazer no jogo. Tu treinou bem, tu vai jogar bem. É o reflexo. É o reflexo do jogo, entendeu? Então, aí os caras falam, mas a geração do Zico... Cara, mas a geração do Zico não tem como comparar. Os caras iam jogar bem com estrutura ou sem estrutura. Mas claro que se eles tivessem estrutura que o Flamengo tem hoje, pelo amor de Deus, né? Muito mais, né? Poderiam ter rendido muito mais. Poxa, assim, então eu sempre falo, não é que a estrutura vai ganhar o jogo, mas você ter um descanso, você ter uma alimentação adequada, você ter suplementação, você ter ali ter um profissionalismo melhor, entendeu? Você está chegando ali, tu vai descansar, sabe, treina 9 horas, 11h30 almoço, descanso, 3h30 desce ali, quem fazer uma academia, um funcional, 4 horas de treinamento, está descansado para você poder render mais, dar um pique a mais, fazer para pressionar melhor, para fazer um contra um melhor, tipo, você está mais descansado para ser cobrado também em relação a isso. Fora o psicológico, né? Que você saber que o teu salário está na conta e que suas contas estão honradas e que você não precisa se preocupar com... Isso aí é fundamental, né? Isso aí é a obrigação que eu acho que os clubes, né, tem que ter. O salário em dia de, primeiramente, todos os funcionários. Eu acho que ali é primordial, todos os funcionários, né, receber primeiro, depois os atletas e comissão, para ter tranquilidade para trabalhar, né? De saber que, poxa, tu vai conseguir pagar ali os boletos. Que às vezes até a torcida cobra, mas não sabe a situação do clube ou do jogador, né? Às vezes você está cheio de conta atrasada, cheio de problema para poder honrar, e aí você tem que ir para dentro de campo e dar o teu melhor. E aí tem que esquecer tudo que está fora de campo. Isso esquecendo um pouquinho que o jogador é ser humano também, né, o Reinaldo? E pelo que você está falando, você passou por muito disso. Até o próprio treinador, você hoje que é treinador, deveria também ter essa consciência e falar, de repente eu não posso puxar tanto aqui, porque eu sei qual é a condição do meu time, eu sei qual é a condição de jogo, eu sei qual é a condição de treino, então de repente eu tenho que aliviar aqui. Acontece isso, né, numa estrutura como essa? Com certeza. Principalmente na base, né? Na base você tem que saber, por exemplo, a forma que eu gosto de jogar. Eu sou um cara que gosta de jogar no bloco médio, para bloco alto, para pressionar lá em cima, pressionar todo o tempo portador da bola, mas será que meus atletas estão preparados no treinamento para fazer esse tipo de treino que eu quero? Pressionar os caras, subir a linha, fazer as transições rápidas. Então eu tenho que ter essa leitura também e saber como é que é o convívio do meu atleta, né? Como é que foi a alimentação dele, entendeu? Como ele está se alimentando, o que o clube está fornecendo para ele de suplementação, para mim ter, junto com a minha comissão, para saber que nível de cobrança a gente vai ter, entendeu? Claro que no Flamengo, por ser o Flamengo,
Nós não passamos assim, a gente tinha um salário atrasado, a gente tinha uma estrutura ali aceitável, mas para o Flamengo era muito pouco. O Flamengo, cara, é um dos maiores clubes do mundo, então o Flamengo tem que ter sempre a melhor estrutura, como tem hoje, o melhor sempre, para a cobrança ser como sempre foi naquela época, mas ninguém queria saber se, né, você treinava de manhã, muitas vezes não tinha descanso para treinar à tarde, cara, e, poxa, para jogar quarta e domingo, e tinha que resolver. Isso aí é sempre, jogar bem sempre, fazer gol. E hoje, como treinador, eu estou desse lado agora, eu vejo que já tem que ter outra leitura, né? Saber como cobrar o atleta, saber como foi a alimentação, o descanso do atleta. E essa questão de cobrança que você falou, teve alguma situação assim chata, complicada que você viveu? Ou em treino, de torcida ir lá e cobrar e partir para uma coisa mais agressiva, ou mesmo na rua, de repente no shopping, alguma coisa? Você viveu alguma situação dessa? Eu tive algumas situações assim no Flamengo ali, por exemplo, nós teve um ano também que a gente tinha bons times, mas 2000, por exemplo, o time que o Flamengo fez 2000 no brasileiro era uma seleção, cara. Tinha para ser campeão brasileiro, o Alex, Denilson, Edilson, Gamarra, Vampeta chegou depois, Pet. Juninho Paulista? Não, Juninho foi depois. E o time não conseguiu encaixar ali, cara. Aí a gente vendo um jogo lá de São Paulo, aeroporto, o torcedor invadiu, a gente correndo no aeroporto, tipo, você nunca imaginava passar por uma cena daquela, né, cara? Mas assim, passamos alguns bocados ali. Servia tudo como eu falei, o Flamengo é pressão sempre, cara. Pressão sempre. Correr no aeroporto? Parou o ônibus, do nada apareceu o ônibus da torcida do Flamengo, cara, aí corre pra lá, corre pra cá, salve-se quem puder, irmão. Porque se os caras pegassem ali, ia ser feio o negócio ali, mas, poxa, momentos ali que. Hoje eu acho que isso. Até porque o time também, né? O time agora também só tá ganhando. A gente realmente, como eu falei, eu passei uma fase de bons times. Mas principalmente no Campeonato Brasileiro, o time não ia. Então o torcedor, cara, é a emoção ali, entendeu? Os caras ficavam putos mesmo. Eu já tive do lado do torcedor, sei como é que é. Mas hoje o Flamengo dificilmente isso vai acontecer novamente, porque é um clube um time muito forte, um time que só vem ganhando, espero que continue assim. Mas lá atrás a gente passou ali uns maus bocados ali no aeroporto, próprio treino, torcedor invadir, como eu falei, torcedor invadir a Gávea, cara, e com faixa fora, e tu sair, os caras te abafar, tem que mostrar ali, cara, personalidade, e senão também, pô, é o Flamengo. É o que eu falava pros caras, meu irmão, nós estamos no Flamengo. A gente sabe que o Flamengo é assim, então vamos usar isso aqui. No momento que os caras não estão, né, partindo para via de fato, te agredindo ali, soco, pontapé, deixa os caras xingar, cobrar, mas vamos fazer o nosso melhor. A gente vê hoje uma outra estrutura no Flamengo, que você acabou de falar aí, né? Um Flamengo muito mais estruturado, tanto financeiramente quanto do ponto de vista de ativos do clube, né? Tanto jogadores quanto a estrutura de treino e tudo mais. Você atribui nesse momento que você passou pelo Flamengo e de outros times também que você passou, enfim, a gente vai falar daqui a pouco de Botafogo, de São Paulo, você atribui isso aqui a má administração? Como é que o jogador sente isso no dia a dia dentro do clube? Cara, eu acho que se você conseguir se planejar, eu acho que você, poxa, nós estamos falando do Flamengo é a maior torcida do mundo. Se não for a maior, está entre as maiores. Então, tipo assim, você se planejar certinho, você consegue equalizar tudo ali, ajeitar a casa, né? Foi o que aconteceu com o Flamengo, né? Com o Bandeira, começou a fazer aos pouquinhos ali, tomou pancada porque não estava ganhando muito título, mas ganhou uma Copa do Brasil, já deu um respiro ali para fazer o trabalho dele, depois deixou a casa arrumada e também está sendo também um excelente mandato do Landim. Então o Flamengo hoje tem tudo organizado, não tem dívida, então tipo assim, salário em dia, bom salário para os atletas, funcionários, então o cara consegue render melhor sabendo também que que o mês vai ter 30 dias, né? Então na minha época assim, não teve esse planejamento, né, de quem passou lá para deixar a casa arrumada, entendeu? Eu creio que se tivesse já esse planejamento, o Flamengo lá atrás já poderia ter colhido bons frutos, entendeu? Mas também, cara, não foi tudo assim, como é que todos os outros times passaram e ganharam. É o que eu estou falando, não estou falando que foi por causa da estrutura que a gente não foi bem no Campeonato Brasileiro, poderia ter estrutura e também não ir bem. Mas ajuda, entendeu? Ajuda. Isso aí eu aprendi com o próprio Muricy. O time que tem estrutura, claro que a tendência é você sair na frente, porque você dá melhores condições de trabalho para os atletas, né, cara? Mas ali é o Flamengo, entendeu? O Flamengo é sempre assim, é a pressão. Mesmo agora também, com essa situação do Flamengo ter toda a estrutura,
ter tudo organizado, mas começa a ganhar, se os títulos não vierem, a pressão volta do mesmo jeito, não tem jeito. E você citou, quando falou do Romário, do Rogério Ceni, já traçando um paralelo entre Flamengo e São Paulo. A sua maior identificação, acredito eu, que seja com o Flamengo, mas depois do Flamengo, dos times que você jogou no Brasil, depois do Flamengo, o que você mais se identificou foi o São Paulo? Ah, sem dúvida. São Paulo, assim, teve uma química impressionante, cara. Parecia que eu já tinha jogado no São Paulo há muito tempo, assim, eu fui muito bem recebido pelo torcedor do São Paulo. Eu fiz bastante gol com a camisa do São Paulo, eu joguei 90 partidas, fiz 48 gols, assim, foi uma identificação realmente muito carinho, foi recíproco, né? Eu também me identifiquei muito com o torcedor do São Paulo, com os atletas, ele foi muito bem recebido. E é um clube que eu tenho um carinho muito grande, cara. Um clube que eu torço muito, né, para voltar a ser o São Paulo que era antes, assim, São Paulo vencedor também, São Paulo que dava alegria pro seu torcedor, porque é um clube que tá no meu coração, cara. E além do Rogério, que você já citou, quem era mais próximo, assim, no dia a dia do Reinaldo? O Luiz Fabiano, né? Quando eu cheguei lá primeiro foi o França, né? O França... os caras eram França, o Rogério Ceni, o França e o Jean, que era um zagueiro da casa também, um perfil de liderança. Então esses caras foram que me acolheram ali, aí depois fui colando com o França ali. O França é uma resenha monstruosa, né? O cara, poxa, é sensacional, o cara engraçado pra caramba. Aí nem parecia que aquele cara dentro de campo, ele jogava tanta bola, cara. Tô conversando com ele assim, pô, parecia que futebol pra ele era... Enfim, não existia. O cara chegava, irmão, o cara ele brincava. Foi um dos melhores atacantes que eu vi jogar, foi o França. Técnico, com a bola, rápido, fazedor de gol, frio na frente do goleiro. Depois ele saiu, foi pro Bayer Leverkusen, chegou o Luiz Fabiano, aí também a gente teve uma conexão muito boa, uma sinergia muito boa. Eu e o Luiz Fabiano fizemos uma das grandes duplas ali da história do São Paulo. Tinha essa questão da resenha. Tu lembra de alguma história de bastidores assim, pra galera rir em casa? Caraca, não, cara, assim, resenha tem música que agora foge um pouco da caridade e chega também, né, Alex? Mas o Rei, até pra clarear a tua ideia aí, o Luiz Fabiano era um jogador polêmico, né? Todo mundo, por onde ele passava, ele tinha aquela polêmica danada. Enfim, recentemente a gente bateu um papo aqui com o Índio, tá lá, a galera que quiser assistir lá, já vai lá no canal, já assiste lá o bate-papo com o Índio. E daquela expulsão, né, que o Luiz Fabiano, enfim... No clássico Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, peita lá o Índio expulsa ele. Resenha também ali. E ele sempre foi muito polêmico, né, por onde passou. Essas polêmicas aconteciam só dentro de campo, fora de campo também ele era um jogador polêmico, ou depois ele parava e ia contar as histórias e rir depois. Era só dentro de campo mesmo. Fora de campo ele era, poxa, uma criança, assim, um cara educado, sensacional, claro, com a personalidade dele. Ele teve uma época que ele estava agoniado assim, para ir para a seleção, porque o homem não parava de fazer gol, né? Jogos, treino. Eu ficava impressionado, falei, caraca, o cara faz 2 domingos, faz gol segunda-feira, porque tem um jogador que faz gol só na segunda e terça, né? E não faz na quarta e não faz no domingo. Pô, ele fazia todos os dias. Segunda, terça e sexta só. Nunca às quarta e domingo, porque o homem fazia gol direto e ele ficava... Rei, tem que parcelar essa lá. Eu falei, calma, cara, teu momento vai chegar, tua hora vai chegar, agora tem um esfera na frente aí, calma, tua hora vai chegar, e depois realmente jogou Copa do Mundo. Eu acho que foi um dos últimos grandes 9, né, que a seleção brasileira teve aí, junto com o Adriano Imperador. Mas foi uma experiência do caramba ter jogado com o Luiz Fabiano também. Tenho certeza que eu ensinei muito pra ele e aprendi muito com ele ali. Era um grande elenco, o time do São Paulo, que Kaká, vem... Ricardinho. Dali vem aquela era Muricy, né? Que ganhou tudo, né? São Paulo. Depois veio Muricy, Ramalho, né? Mudou bastante. Até a forma de jogar, né? Começou a jogar com 3 zagueiros. Mas eu digo que dali começa uma geração vencedora de São Paulo. A formação começa a ganhar um corpo. E depois vem a geração do Muricy com Lugano, com Danilo, aquela geração toda que ganha tudo. Mas aquele elenco do São Paulo, acredito eu que desde dos títulos com o Tele Santana, foi o melhor, o primeiro grande time que o São Paulo fez pós-Tele. É aquele elenco com vocês. E foi um time fortíssimo, um time que não teve um título de expressão. Nós ganhamos, esse time que está falando ganhou somente o Campeonato Paulista, né, de 2002, que era um campeonato que eles falam que é o Super Paulistão, que nós entramos só na semifinal, ganhamos do Ituano, depois ganhamos do Palmeiras na semifinal e depois jogamos com o Ituano na final. É um time que, sem dúvida nenhuma, eu acho que poderia ter, principalmente o Brasileirão de 2002.
Nós jogamos Brasileiro em 2002. Eu até falo pra minha esposa, falei, caraca, o campeonato ponto corrido começou em 2003, né? É. Em 2002 nós ficamos, se eu não me engano, 14 pontos na frente do segundo colocado, cara. Aí, só que a gente classificou em primeiro, pegamos o oitavo, que foi o Santos. Pô, aí, o Santos, assim, vinha capengando. Santos de Robinho, Diego. O Santos vinha capengando, era para classificar. Era, né? Mas o Curitiba estava na frente, no oitavo. O Curitiba jogava em casa no Couto Pereira contra o Gama, que estava rebaixado. E o Santos jogava fora, não lembro contra quem. Resumindo, o Curitiba perdeu pro Gama, Santos ganhou, tomou a vaga Curitiba, aí pegou a gente. Pô, o Robinho começou a jogar tudo quanto é jeito, o Diego, Elano, era um time do caramba. A gente tinha um time forte também. Tinha o Alberto, o atacante. Alberto, a dupla de zaga Alex e André Luiz. Entendeu? A gente Fábio Costa no gol. Perdemos o primeiro jogo de 3-1, aí o segundo jogo perdemos também em casa, fizemos 1-0 com o gol do Fabiano. Mas aquele time ali, aquele brasileirão ali, eu achei que a gente tinha tudo para levar, tinha condições de levar, mas por detalhe a gente deixou escapar. É um título que falta na minha carreira de não ter dado esse título para a torcida do São Paulo ali, porque o time era realmente era um time muito vistoso, era muito bonito de ver jogar, cara. A gente ganhava de 3, 4, ficamos 14 pontos na frente. Nossa regularidade foi absurda, entendeu? Aí no outro ano veio o ponto corrido, aí já, eu já não estava mais em São Paulo. Saí na metade do ano 2003. Aí eu falei até que eu falei, putz, por que não CBF não colocou 2002, né? De ponto corrido que a gente ia ter sobrado no campeonato, mas faz parte. Futebol é assim mesmo. Seria o grande feito dos pontos corridos que aconteceu em 2003, o Cruzeiro do Alex que voando. Ganhou com os caras sobraram, né? Uma sobra absurda. Mas aí você sai na metade de 2003 e você vai direto para a França. Isso. Né? Você ainda pertencendo ao Flamengo? Não, ali eu já pertencendo. Eu saí, quando eu fui negociado para a França, Paris Saint-Germain, eu estive na França. Naquela época tinha, como é que eu posso falar? Só poderiam jogar 5 estrangeiros, né? E já tinha a quantidade certa de estrangeiro no Paris Saint-Germain. Eles falavam, vou emprestar você para o São Paulo. O São Paulo sempre me queria, sempre gostou do meu futebol. Entendeu? E fui emprestado para o São Paulo por 6 meses. Então o Flamengo te vende para o Paris Saint-Germain. E aí, por conta do número de estrangeiros, o PSG te empresta para o São Paulo. Pro São Paulo. Eu já não tinha mais vínculo com o Flamengo ali. Entendi. Entendeu? Aí São Paulo por 6 meses. Nesses 6 meses eu estava voando no São Paulo e continuou ali por Paris Saint-Germain sem brecha. São Paulo conseguiu mais 1 ano de contrato, de empréstimo. Quem estava jogando nessa época no Paris Saint-Germain no ataque, na tua posição? Tava o Ronaldinho Gaúcho. Na posição no ataque, tava o Luiz Chulapa, tava o Alex Dias, os estrangeiros eram o Ronaldinho Gaúcho, Alex Dias. Tinha o Pauleta de Portugal, né? O Pauleta foi da minha época, quando eu cheguei lá o Pauleta chegou também. Tinha o André Luiz no lateral esquerdo jogando em São Paulo, tinha o Paulo César. Lateral. Eu acho que era esses 5. Aí em 2003 eu continuei bem no São Paulo, aí mudou o treinador do Paris Saint-Germain, não era mais o Fernandes, passou a ser o Vaid Halilhodžić, que é sérvio, né? Poxa, ele não abriu uma, falou, perguntaram para ele quem que estava de fora emprestado e mandaram mandar auxiliar dele para começar a acompanhar os jogos aqui no Brasil. Aí ele não abriu mão, falou, não, quero o Reinaldo já na pré-temporada. Quando chegou maio, eu fui para lá, fiquei uns 15 dias ainda até o início da pré-temporada, descansando, depois... Aí aprendeu a falar sérvio? Não, aprendi a falar francês um pouco, sérvio não. Como é que se relaciona com um treinador que, enfim, a língua totalmente desconhecida para a maior parte da população brasileira? Quem me ajudou muito no início lá foi o Paulo César, né, cara? Ele foi como um irmão mais velho para mim. Paulo César lateral, né? Ele me ajudou demais. E lá não tinha essa de intérprete não, cara. Igual no Japão, tinha que ter um intérprete, né? Pô, o cara, senão não conseguia entender nada, mas lá eu também aqui eu consegui... Eu fazia um curso de francês aqui no Brasil, já para pegar alguma coisa. Lá depois eu contratei um professor lá também, lá depois disso. E eu fui pegando a língua aos poucos lá para entender, né, as ideias que o treinador falava e que os jogadores falavam também. O treinador também passou a falar francês. Não, o treinador falava francês já. Ele já falava francês porque ele jogou na França, foi ido lá no Rennes. No Rennes, desculpa se foi o Rennes. Isso, foi no Rennes, quase 10 anos. No Nantes, foi ido no Nantes, o maior artilheiro do Nantes, muitas temporadas. Depois já era treinador da França, ele falava francês fluentemente.
Então a gente só se comunicava em francês. E o treinador, e o jogador também, que tem hora que é até pior do que o treinador, cara. Se você tem que entender o que o jogador tá falando. Entendeu? Porque até porque já vem numa pegada na Europa de contratações. Saber se o cara tá te cornetando ali. Grandes contratações de jogadores de países diferentes, começa aquela torre de Babel ali. Exatamente. E aí dentro de campo, de repente, você não sabe o que o cara tá falando. Exatamente. Então, poxa, eu vou ter que aprender logo aqui o francês aqui pra ficar ligado aqui que... E dá pra aproveitar ali pra, às vezes tá com raiva ali, xinga ali o companheiro não vai entender mesmo. Toca a bola, tá? O futebol não vai dar pra falar por favor, né? Mas assim, eu acho que também você respeitar a cultura do país, né? Eu falei, cara, eu tenho que aprender. Claro, tem por exemplo, o Japão eu não consegui aprender, mas, poxa, na França eu consegui, mas não é por falta de costume. Tentei, mas realmente a também... É muito difícil. Entendeu? Mas eu acho assim, nós que estamos indo para o país, temos que se adequar à cultura do país, a língua, a forma de jogar no caso do treinador. Eu cheguei lá, eu fiquei quase 2 meses sem ir para jogo para me adequar à ideia de jogo do treinador. Fazendo trabalho de musculação, trabalho de força, vendo vídeo pra caramba que ele passava, para me adequar como ele queria que eu jogasse, para depois ele me lançando aos poucos. E aqui eu jogava, saí daqui voando, tipo assim, jogava de uma forma no 4-4-2, eu e o Luiz Fabiano como segundo atacante ali, né? Tem uma forma de jogar. Lá eu já era, no 4-3-3, já era um extremo, né? O ponta, entendeu? Então, totalmente diferente da forma que eu jogava aqui. Tive que me adequar. Não tem essa de falar, pô, eu jogava. Não tem essa. Eu botei pro cara, ele quer assim, eu vou jogar da forma que ele quer, entendeu? E quando você chega no Paris Saint-Germain, quem era o cara do elenco que você jogou, quem era o cara que chegava e falava assim, porra, esse aí ninguém mexe? O Pauleta. O Pauleta era o cara. O Pauleta, ele era muito engraçado, cara, porque a gente saía a convocação, né, para as seleções, data FIFA, aí, pô, o Paris Saint-Germain tinha muito jogador de Camarões, que era convocado, Tunísia, Portugal, né, o Pauleta, aí quem não era ficava treinando. Aí depois os caras jogavam na terça, voltava na quarta e quinta-feira o treinador fazia um coletivo pronto. Aí botava sempre no time titular quem não viajou, né? Eu, mais uns 5, 6. E os caras da seleção faziam um trotezinho para recuperação, né? Aí o Pauleta, poxa, ele passava gritando, cara. Em português para mim, assim, me chamava de fera. Ele passava gritando em volta do campo, ele, fera, treina aí que sábado vai jogar os mesmos. No caso, os mesmos eram eles, né? Caraca, cara. E eu falava, caraca, eu ria assim, pô, tentando concentrar, mas eu falei, pô, mas era um cara assim, pô, sensacional, cara, artilheiro nato, virou o maior artilheiro, né, da história do clube. E depois o Ibra passou ele, eu acho que o Cavani já passou o Ibra, enfim, o Mbappé tá chegando, o Neymar tá chegando ali também, mas foi um clube que deixou saudade ali, foi bom, cara, assim, agradecer sempre, né, os brasileiros que passaram por lá, né, que abriram essas portas pra gente, aí, Valdo, Raí, né? É muito cara bom que passou ali, né? A tua carreira, nesse momento, já está consolidada, né? Você já é ídolo no São Paulo, enfim, já era ídolo no Flamengo, e aí chega lá consolidada. A família vai com você, como é que é essa mudança para um outro país? Naturalmente você está saindo da tua cultura, que é a cultura brasileira, e para outro país completamente diferente. É o teu primeiro momento nessa transição, né? Como é que é? Você leva a família? Eu só namorava, né? Então, agora que a minha esposa, ela ia, ficava um mês, aí voltava, mas a minha mãe sempre estava lá, o irmão, eu sempre procurei alguém por perto, porque senão o cara desandava, cara. O cara desandava. Nessa hora é fundamental, né? Não, psicológico não, é a noite mesmo, entendeu? Entendi. Entendeu? A noite lá é forte. Tá em Paris sozinho, cara, então eu sempre procurei ter alguém ali, pô, cara, tem treino amanhã, uma pessoa, minha mãe. É o freio, né? No caso que é minha esposa agora, é o freio, porque, cara, se não focar, então eu sempre procurei focar, né, cara, eu vim aqui pra jogar bola, pra vencer na Europa, entendeu? Porque se eu ficasse, pô, assim, encantado com tudo que tem em Paris ali na noite ali, irmão, eu não ia conseguir render. Eu era um jogador do Paris Saint-Germain, cara. Onde o cara tava, vai chegar no treinador, vai chegar em alguém, pô, o cara tá aqui, mas tá na noite, tá aqui. Então, graças a Deus eu não tive esse problema, entendeu? Então, mas mais por causa disso também, eu sempre prezei muito pra esse lado família, essa coisa ali, claro que, poxa, quando ganhava jogo, tivesse que dar uma saída com a família, ou com o meu irmão, quando tava lá, primo, o cara ia, tomava, né, os drinks que os caras que falam lá na Europa, lá, ou seu refrigerante, ou só água com gás, mas eu sempre procurei foco nessa parte profissional, porque também, Alex, eu aprendi muito com esse treinador,
com o Vaid, né? Quando eu cheguei na França, ele me percentual meu, eu tava com o percentual baixo aqui, só que eu cheguei lá, como eu fiquei esses 15, 20 dias sem fazer nada praticamente, o percentual deu uma subida, percentual de gordura, né? Aí ele virou para mim e falou assim, Reinaldo, no caso em francês, né? Tu quer jogar bola até quantos anos? Aí eu falei, professor, mister, eu quero jogar aí até 38, 40, até quando Deus permitiu, eu quero ir no máximo, né? Eu tinha 23 anos na época. Para isso acontecer, tu vai ter que abdicar de muita coisa, tu vai ter que sacrificar muita coisa. Noite, bebida, alimentação, assim, as coisas, poxa, esses lanches, a gente sabe que para o atleta, né, não faz bem, então eu sempre, como eu te falei no início da entrevista, eu sempre segui muito esses conselhos, treinador, jogadores, esses conselhos, essas pessoas que realmente venceram ali, tiveram carreira disciplinada, então eu sempre foquei nesse lado. Alimentação, descanso, entendeu? Família. Eu acho sempre, por isso que eu consegui ter uma carreira longeva, assim, joguei até 40 anos, poderia ter jogado até mais, por causa desse conselho, porque o cara tá na França, solteiro, quando, por exemplo, a namorada não estava lá, não tinha ninguém de família, eu estava com meu irmão, um amigo meu ali. Se o cara não tem aqui o psicológico forte ali, solteiro, na França, jogando Paris Saint-Germain, o cara vai dar aquela empolgada. Como aconteceu comigo no Flamengo. No Flamengo, no início, eu dei aquela empolgada. Era inevitável, entendeu? Jogador do Flamengo, entendeu? Os holofotes todos. Exatamente. Só que ali eu já estava com 23 para 24 anos. Falei, cara, tem que só se focar como profissional aqui. Aqui é outra cultura. Assim, aqui os caras não tem essa. Vim aqui para jogar bola, então por isso, graças a Deus, eu consegui ficar 3 anos lá. Tenho bons números no Paris Saint-Germain. Sempre quando tem evento, recebo convite para ir lá assistir jogo. Então, graças a Deus, eu fiz um nome legal ali no clube. E lá, quando você falou do pós-jogo, né? Pô, ganhei um jogo, saí para ir comer alguma coisa, beber alguma coisa ali. Acontece também a cobrança como aqui no Brasil. Você vai para um restaurante, você vai para um shopping depois do jogo, aí, por exemplo, o resultado não saiu, você não fez gol, a galera cobra na rua também? Muito. Cara, o jogador do Paris Saint-Germain e na França, né, falando da França, e do Olympique de Marseille lá, a cobrança é absurda. Cara, a cobrança que esses dois times têm lá é a nível aqui de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, os caras cobram muito. Paris Saint-Germain era isso aí. Tu podia ganhar o jogo, eu como atacante, se eu jogasse, eu ganho 2-0, mas fez um jogo ali meia boca, ou perdeu algum gol, restaurante, onde os caras que vivessem ali, os caras iam cobrar. Pô, tem que ser melhor, porque tu perdeu aquele gol, tu é brasileiro, tem que jogar mais, entendeu? Então a cobrança era muito forte. Tipo o Leandro Ávila, quando teve aqui, que falou que chegou na Arábia, perguntaram para ele se ele era o novo Rivelino. E um tema que é interessante, o Reinaldo citou aí, a cobrança é muito grande por você ser brasileiro, então, país do futebol. Era diferente essa cobrança, e aí eu trago um pouquinho da Copa do Mundo, quando o Henry cita que o Brasil, a gente chegou a falar isso nos bastidores aqui, era um país que só jogava futebol. Enfim, citando que o brasileiro não estudava, só jogava futebol. Como é que o brasileiro era visto lá? De fato, era com uma máquina de jogar bola e que de fato ele tinha que produzir porque ele vinha do país do futebol. A cobrança era maior em cima do brasileiro? Eu acho que isso vai existir sempre, né, Alex? Eu acho que isso é até hoje, em cima dos brasileiros que vão jogar fora. Na Ásia, enfim, na Europa, enfim, todos os continentes, tiver um brasileiro, a cobrança vai ser sempre maior em cima dele por ser brasileiro. Porque a ideia deles é, por ser brasileiro, tu tem que fazer a diferença. No caso do atacante, tu tem que livrar 4, 5 defensores e fazer o gol, tem que resolver. E se tiver outros estrangeiros no time, por exemplo, na França eles tinham brasileiro, português, e um camaronês. Mas se perdesse a cobrança, ia ser primeiro em cima do brasileiro. Depois vai respingar nos caras, mas sempre por ser brasileiro. Aí os caras, poxa, Pelé, Zico, Garrincha, né? Aí Romário, Ronaldo. Só que esses caras eles não entendem isso. Não tem como ser igual a esses atletas. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, Paris Saint-Germain. Não tem como fazer o que o Ronaldinho fazia lá. Impossível. Entendeu? Em nenhum lugar, né? Tanto que depois ele virou. O Bruxo virou o melhor do mundo no Barcelona. Só que os caras, por ser brasileiros, os caras querem que tu resolva, tu decida sempre. Não avalia o coletivo, né? Não avalia o coletivo, o ambiente,
como é que a forma de jogar, os caras não querem saber disso. E esse estilo de jogar nessa época já era bem diferente do que aconteceu no Brasil. Você até citou o esquema, né? Que aqui você jogava num 4-4-2, lá os caras já usavam 4-3-3. Por exemplo, eu senti muito, né? Aqui eu jogava num 4-4-2, quando era para atacar eu tinha liberdade para flutuar, né, entre os volantes, entre o volante e o zagueiro, e cair nas beiradas para receber a bola de lado, para ter amplitude. E para defender, a minha função era sempre marcar aquele primeiro volante mais fixo, aquele volante que saía menos. Saída de bola, né? Isso. E lá, no 4-3-3, quando eu jogava de extremo, o ponta, ou pela esquerda, cara, a minha função defensiva era quase um lateral. Você tinha que voltar marcando. Toda hora, porque o treinador já falava, se o lateral, no caso o lateral direito, eu jogava, teve um jogo que eu joguei contra o Evra, que depois foi pro Manchester baixinho, né? Manchester United. Ele jogava Mônaco e Paris Saint-Germain. Ele falou assim pra mim: Reinaldo, a tua função hoje vai ser bloquear os cruzamentos do Evra. Eu jogando no 4-3-3, o extremo direito ali. Em nenhum momento ele falou assim pra mim: cara, ele vai, quero que tu nas costas dele pra ele correr atrás de você. Eu treinei a semana toda daquela forma e fiquei aqui na cabeça. Eu falei, caraca, mano, foi o meu terceiro jogo na França. Cara, eu sempre fui um cara muito tático, muito obediente, que o treinador passava pra mim. Claro, tinha hora, por exemplo, aqui no Brasil, que eu tinha o meu lado intuitivo de eu chegar e dar aquelas obedecidas, sair um pouco ali da tática e resolver, no 1 para 1, fazer uma tabela. Mas, tava chegando na França, Paris Saint-Germain, tudo novo. Falei, cara, vou seguir a linha do treinador. Pra resumir, 3-0 no primeiro tempo pros caras com 3 cruzamentos do Evra. Poxa, no intervalo só vi meu nome que estava no quadro tático lá, o auxiliar já parece que estava automático, já estava com X. Já fui sacado ali. Aí, no outro dia, cobrança, o time tomou, foi 4-1 Mônaco. Cobrança foi só em cima de mim, cara. Um grupo com Pauleta, os caras da seleção, foi só em cima de mim. E depois, na sala também, a semana toda na sala do treinador, para jogar assim, tu vai ter que fazer isso, tu tem que cumprir função. Aí eu fui me adequando. Fui melhorando a parte física, a potência, a força, porque senão. Mas essa questão, não vai. Essa questão tática, você acha que impediu um pouco de você expandir um pouco sua carreira na Europa? Ter mais sucesso na Europa? Não, eu acho assim, cara, eu acho que eu poderia ter feito mais gols, se, claro, naquela forma. Eu passei minha carreira toda jogando de um jeito, né? Cheguei lá, eu era um cara que, sem a bola, eu tinha realmente que virar ali um marcador, porque os laterais na Europa lá, que eu pegava os caras, na França, os caras iam muito, eu tinha que marcar, e para atacar eu focava muito em defender, e na minha cabeça já estava com aquilo memorizado, tem que defender, e para atacar, e assim, o que eu fizesse ali já na minha cabeça já era o suficiente, já cruzar uma bola, ou dar uma assistência, sendo que eu sabia que eu tinha potencial para mais. Se eu pegasse um treinador, como eu peguei assim aqui no Brasil, alguns treinadores que, quando a gente atacar, a gente desse aquela liberdade, claro, com aquelas funções táticas, mas para eu desenvolver todo o potencial que eu tenho, né, que eu tinha como atleta, sem dúvida nenhuma eu poderia ter feito mais. E a gente viu alguns jogadores voltando, indo para a Europa, batendo lá, não tendo um desempenho muito bom. Gabigol, né, passou um período na Europa e não teve um desempenho muito bom. Entre outros jogadores, Pedro, você vê que esse formato que prejudica esses jogadores, justamente eles chegarem lá e terem que se adaptar a esses esquemas de jogo? Assim, vamos lá. Eu acho que na minha época, os valores, né? Eu acho que primeiramente o atleta tem que se adequar a qualquer padrão, qualquer modelo de jogo do treinador, principalmente na Europa, né? Ele é o treinador, ele comanda, foi contratado. Só que hoje eu penso assim, esses atletas, os caras, eles são comprados por tanto dinheiro, que eu acho que cabe um pouco também dessa... O cara tem que ser mais maleável, o treinador tem que conversar com o atleta, cara, como é que tu jogava no Brasil, como é que tu rende melhor, entendeu? Porque não tem justificativa de tu pagar uma fortuna pro cara, chegar lá, ser aquele cara turrão, tem que ser dessa forma o cara joga 5 jogos, já não começa a pegar mais banco, já não começa mais a ser relacionado. Então, cara, conversa com o atleta, como é que você jogava no Brasil, como é que você rende melhor, quais os movimentos que você é acostumado a fazer. Eu acho que isso ajuda. Eu sou um cara que, como treinador, faço muito isso. Converso com um atleta para procurar potencializar ele, tirar o melhor dele.
Porque tu pode pagar 50 milhões de euros, 60, chegar lá, poxa, tu tem que ajudar também o atleta, não é só chegar lá, treinar e botar o cara se o cara não for bem e tirar o cara. Tu tem que saber por que ele não foi bem, como que ele rende, qual o posicionamento. Então, é isso. Eu acho que pode sim o treinador, se ele quiser, ele pode ajudar o atleta a vencer na Europa. E a gente falou do relacionamento, ainda falando sobre o Paris Saint-Germain, você citou o exemplo do Pauleta, a gente falou do bom relacionamento, mas a gente sabe que principalmente em elencos assim, que vem muita gente de lugares diferentes, com estrelas, jogadores consagrados em suas seleções, em seus países, sempre tem aquele atrito também. Existia algum problema de relacionamento no PSG? Não. Na minha época lá foi... Pelo contrário, o grupo era muito bom, foi um grupo que me ajudou muito. E depois, né, Helder, que eu consegui pegar essa ideia do treinador, cara, e eu já, tipo assim, eu já era um Reinaldo completamente diferente do que eu era no Flamengo e no São Paulo. Eu era um extremo, quando eu jogava ou pela direita ou pela esquerda de velocidade, eu sabia que já exatamente o que ele queria que eu fizesse quando eu tivesse a bola. O que ele falava para mim, Reinaldo? O teu 1 para 1 é forte, você vai driblar o cara, no caso, no 1 para 1, e vai cruzar nesse tal lugar, onde o Pauleta estava. Tipo assim, o Pauleta teve um ano lá que eu dei mais de 15 assistências pro Pauleta só com a mesma jogada. Driblava o cara, balançava, driblava 1 para 1, cruzava no primeiro pau, que eu sabia que o Pauleta estava ali. Então esse era o modelo de jogo do cara, era assim. Quando eu jogava, eu tinha que fazer essa função quando eu estava atacando. A bola estava do outro lado, para pisar na área, para fechar, ser o extremo do lado oposto para pisar na área. E sem a bola, baixar até onde o cara for, tem que baixar. Tipo assim, aí quando eu fui entendendo essa dinâmica do treinador, essa ideia do cara, e vi que ele não ia abrir mão, porque muitas vezes eu tentei ser meio obediente taticamente. Falei, cara, eu não vou fazer gol assim. Mas só que depois que eu vi que o cara também, como eu falei, aquele cara turrão, aquele cara chato, que ia pegar no pé e ia me tirar do time. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o que o cara tá mandando para garantir a minha titularidade aqui. E você falou que onde você passou, você se adaptou ao esquema tático, treinou, enfim, assistiu vídeo, assistiu aula, conversou com o treinador. E aí a gente traz para essa realidade que está acontecendo hoje no Brasil, que são os treinadores que chegam aqui e querem impor um sistema de jogo que é diferente do que o jogador está acostumado a jogar, ou até mudar de posição alguns jogadores. E aí talvez pela metodologia que ele vem implantando lá fora, enfim, na Europa ou em outros países do mundo, e aí chega aqui e fala assim, o jogador que tem a obrigação de se adaptar, não sou eu que tenho a obrigação de me adaptar ao esquema de jogo que o clube vem implementando. Como é que você vê essa mudança aí em relação, obviamente você que teve que se adaptar, e hoje o jogador brasileiro jogando no Brasil não quer muito se adaptar a isso? Eu acho que primeiro, né, Alex, quando o cara é contratado, eu acho que a diretoria dos clubes já tem que saber mais ou menos qual o treinador que ele quer, né, qual a ideia que ele quer para a sua equipe. Entendeu? Por exemplo, tu vai contratar o Diniz, tu já sabe qual a forma que o Diniz joga, a ideia que o Diniz gosta de jogar. O cara que vai sair com a saída curta, um jogo apoiado, um jogo associativo, entendeu? Atrai para um lado, muitas vezes começa de um lado, termina desse lado, mas muitas vezes também pega o lado oposto. Tem jogador que gosta de um jogo mais vertical, entendeu? E vai muito do elenco que você tem e da forma que você quer para o clube, e a cultura do clube. Por exemplo, o Flamengo, não adianta você trazer um treinador para o Flamengo que gosta de defender linha baixa para sair no contra-ataque. O cara não vai durar... Não dura 5 jogos. O Flamengo é time para propor jogo a todo momento, ou se empurrando, ou no Maracanã ou fora. Então, a diretoria já tem que ter esse planejamento de qual treinador que vai se adaptar melhor ao elenco que ele tem, entendeu? Aí depois que contratou o treinador aqui, o treinador já tem que saber, poxa, eu sou um cara que gosta de jogar, propor o jogo, então estou indo para esse clube, já sei que é propor o jogo. Aí é você sentar com as lideranças, eu acho isso importante, com o capitão, com o segundo capitão, ter uma conversa com alguém próximo dali, que com certeza vai ter alguém para fazer essa transição, que possa te ajudar, né? Essa transição também, se está chegando no clube, vai ter alguém no clube que vai te dar os caminhos, cara, ó, esse cara gosta de jogar assim, esse movimento aqui, esse cara não é acostumado a fazer, para ir ajudando também nesse processo, e aos poucos, você tendo o resultado, você conseguindo colocar, não mexendo muito, né, no que estava sendo feito, aos poucos tu consegue colocar suas ideias também, os próprios atletas também, que são os protagonistas, né, Alex? Os protagonistas são os atletas, não adianta também o cara chegar e querer colocar um montão de ideia, poxa, o jogador não pegar, confundir a cabeça do atleta. Então, cara, vamos aos poucos, vai implementando isso, dessa forma assim, mesmo que no início ali você não gostar, mas uma coisa que vinha dando certo, mantém,
entendeu? E ganha a confiança dos atletas. Depois que o atleta entender que realmente o que você está falando ali, as suas ideias novas, é o que está dando resultado, o que está fazendo ele render, os caras comprar a tua ideia já era, entendeu? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, não adianta chegar e querer mudar tudo. Até porque, como você acabou de falar, os caras vão comprar a ideia, mas se o resultado não acontecer, Já era, ele inventando esquece. também, ele perde o grupo, né? Já era. Aí, poxa, aí é primeiro a imprensa, torcedor, já vai começar a falar que o cara, né, veio, não deu certo, o time não está rendendo. Isso transmite pro atleta, né, essa falta de confiança. E depois que o atleta não tiver mais confiança no trabalho do treinador, aí já era. Então o Paulo Souza do Flamengo foi um erro de planejamento e também um erro de identificação do melhor técnico ali para aquele momento do Flamengo. Não, assim, do Paulo Souza eu acho ali que não foi nenhum erro de planejamento. Eu acho que o Paulo poderia ter tido mais, como posso dizer assim, esse equilíbrio, entendeu? Chegou, já mudou a forma de jogar. O Flamengo nunca tinha jogado com 3 zagueiros. Assim, que eu me lembro, né? O Flamengo não era. A cultura do Flamengo não era jogar com 3 zagueiros. Aí já botou o Bruno Henrique de centroavante algumas vezes, o Everton de ala, o Marinho, que era acostumado a jogar pela direita, começou a jogar pela esquerda. Eu acho que faltou esse diálogo dele até com os atletas, porque são atletas consagrados, os atletas acostumados a vencer. Chega ali, conversa, poxa, e aí, como é que tá dando certo? Eu gosto de fazer assim, mas vocês gostam assado, vamos chegar no equilíbrio aqui. Claro, o treinador, o comandante, a decisão final é sempre do treinador, mas eu acho que esse diálogo com os atletas, principalmente com o capitão, sempre normalmente o clube tem o capitão, os 3 capitães, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, essa troca é importante, entendeu? Eu até gostei no começo ali, deu para ver que a ideia do Paulo, quando ele falava, é uma ideia boa, as ideias eram boas, mas no campo ali na prática não transmitia o que era falado, entendeu? Então faltou esse equilíbrio com os próprios atletas, que os atletas consagraram, cara. Então conversa com um com o outro ali, aos poucos tu vai ajeitando ali, sem mexer muito, né, cara? E deixar os caras se divertirem, os caras jogarem, né? Mas era justamente onde eu queria chegar. Você citou isso, ter a confiança dos atletas e você fala também dos jogadores acostumados a vencer. Uma situação dessa, em que ele quer implementar uma filosofia diferente daquilo que é a tradição do clube, como você também citou, o Flamengo não tinha o costume e tradição de jogar com 3 zagueiros, e aí ele promove modificações onde ele tira o privilégio no sentido de característica, dos jogadores mais rodados do time e os jogadores que mais têm o poder de convencimento para os demais, para os mais novos. E aí, se ele ganha, ok, mas aí o resultado começa a não vir. Ele saca um dos capitães, que é o goleiro o Diego Alves, ele tira o lateral do time, o Felipe Luiz vem para a zaga, mas a função dele de lateral não existe mais, e aí ele começa a criar um problema. O Diego Ribas sacado, e aí ele começa a criar um problema de relacionamento com esses caras. Isso também influenciou porque ele acaba perdendo o elenco, né? Porque o resultado não veio. O treinador, primeiramente, quando não vê um resultado, né, já começa a vir pancado com o telado, né? Torcida, ainda mais Flamengo, torcida, até porque, né, o mister, né, o Jorge Jesus, o que ele fez aqui, então o torcedor, depois daquela passagem do Jorge Jesus, cara, virou referência. Quem chegar fica na sombra. Virou referência, entendeu? Então, esse cara que quer ganhar, 2-0 hoje, a torcida do Flamengo não está satisfeito, né? 3, 4, que, poxa, antigamente, em 2019, os caras faziam 1, fazia 2, pressionavam para fazer o terceiro, para fazer o quarto, e ainda mais por ele ser português, ia ter essa comparação, iria ter essa comparação, entendeu? Mas, como eu falei, eu acho que foi uma coisa ali que faltou um pouco de diálogo com as referências do elenco, poderia ter tido uma coisa assim mais... Mas, como eu falei, não estou lá no dia a dia, não sei como é a forma que ele trabalha, não sei se é aquele cara... Por exemplo, lá no Paris Saint-Germain, o cara não queria saber, não tinha resenha. Era a ideia dele, o treinador, lá era a ideia dele e acabou. Não se adaptou, tá fora. Não tinha, exatamente. Eu que tinha que me adaptar. Lá, aqui no Flamengo é diferente, porque os caras é um grupo vencedor, é a segunda maior geração da história do clube, entendeu? Então, cara, tu tem que respeitar os caras, tu tem que chegar ali, saber como... não sou dono da razão, tá? Mas é o que eu acho. Saber como os caras gostam de jogar, os movimentos que eles já estão acostumados a fazer, para você não mexer muito na estrutura. Aí você sai de uma mudança de cultura e uma mudança tática, que é a saída do São Paulo pro Paris Saint-Germain, cultura francesa, com várias línguas ali com os jogadores, e uma mudança tática para uma outra também totalmente diferente, que é o Japão, né? Essa aí foi complicado, porque aí já teve a dificuldade da língua, né? Porque não conseguia pegar nada.
o que ele fala, tinha o intérprete lá, mas, cara, o intérprete também, muitas vezes só falam o que os caras querem ouvir. Você chegou no Japão, que ano? 2005. 2006. E só fala o que o treinador quer ouvir, enfim, cara. Porque o intérprete é do clube. Do clube. Entendeu? Tipo assim, mas assim, cara, o Japão pra mim foi uma... Você fala que o intérprete só fala o que o treinador que ele quer falar. Não, por exemplo, Você assim... vai falar, Porque né, eu tô entendendo isso, que ele é funcionário do clube. Sim. Então, tipo, se você chegar pro treinador, se você quiser, fala pro treinador que eu só vou jogar se me pagarem. Não acontece isso, mas um exemplo. Só vou jogar na lateral, só vou jogar na porta. Aí ele vai falar do jeito que ele acha que o treinador vai gostar. Cara, exatamente. Então, assim, tu não sabe o que o cara tá falando ali, tu fica vendido. Entendeu? Mas assim, o Japão foi muito bom ali. Eu fiquei 3 anos no Japão, cara. Assim, a cultura, o que eu aprendi no Japão de disciplina. Foi no Caxias Rio Sol, né? Caxias Rio Sol, né, cara? E ter lá também, poxa, visita com um jogo contra o Gamba, ter o Zico ir lá, poder visitar. O Zico era o treinador da seleção, né? E aquele dia ali foi um dia muito marcante pra mim. Nós jogamos contra o Gamba, nós ganhamos o jogo 2-0. E o vestiário daqui a pouco começou, cara, assim, uma correria. Limpa aqui, joga o tapete vermelho ali, tal. Tapete vermelho? Cara, eu falei, caraca, o que tá acontecendo aqui? Aí, pô, King. Aí, Zico. Aí, poxa, aí o Eide, nunca mais o nome inteiro. Não, o Mr. Zico tá vindo aí, Zico e tal. Aí, né, cara, poxa, o Zico foi lá, pô, só apertar minha mão. Eu e o falecido Kleber Santana, que tava nesse jogo também, né, que morreu na tragédia do voo da Chácara, né, cara. E, tipo assim, ali eu comecei a ter noção, né, cara, o que o Zico representa pro futebol mundial, né, cara, porque ele conseguiu fazer um país, ensinar um país a jogar futebol, né, que hoje, muitos brasileiros hoje que estão lá, passei por lá, foi pro Zico que abriu essa porta. Então esse reconhecimento, né, de você ter um cara do tamanho do Zico ir no vestiário ali, eu até dei minha camisa do jogo para ele, fiz até um gol nesse jogo, né, falo até com ele, até que ele deu sorte, né, cara, assim, tipo assim, o Japão foi um país onde aprendi muito em educação, cultura, disciplina. Eu e minha família ali, eu já estava no caso casado ali, foi sensacional, cara. O povo japonês sem palavras, com os brasileiros, cara, eles gostam muito do brasileiro, respeitam muito, fazem de tudo para você se adaptar ao país, te dar toda a estrutura possível. O problema só que eles arrebentam o cara, por exemplo, eu chegava lá, o treino era 9, eu chegava 8h10, já tinha cara ali chegou ali 7h15, já comia abdominais já na conta, pô. Cara, são profissionais, impressionante, cara. Abdominais todo dia, funciona. Os caras eram muito fortes, cara. E você vê a importância do Zico, né? Muito se fala e muito se projeta essa importância do Zico, mas você vê tapete vermelho, King, enfim, considerado rei, né? Não, o Zico então, assim, a grandeza dele do Japão, e a gente viu recentemente a estreia do Japão na Copa já batendo aí a Argentina. Então, você vê como é que o futebol mudou. Mas eu quero saber o seguinte, nessa época tinha muito perna de pau lá no Japão? Aqui a gente pode falar, acho que o pessoal lá do Japão não vai entender muito bem. Você fala o que? No Kashima mesmo? Vou te falar, eu peguei um nível do Japão muito forte. Muito forte. O Zico ali já tinha feito a coisa andar de uma tal maneira, tanto que o Zico tinha sido campeão com o Japão, como se fosse a Copa América, a Copa da Ásia, é isso? A Copa da Ásia, 2 Copas do Mundo, fazendo bons jogos, classificando o time. Cara, eu peguei por exemplo, no meu time tinham 6 jogadores da seleção do Japão. Era um time muito bom de se ver jogar, entendeu? Tipo já assim, tinha disputado a Copa do Mundo como treinador do Japão. Ele enfrentou o Brasil e foi campeão, da Copa da Ásia, mas campeão jogando futebol, entendeu? E os estrangeiros lá, eu vi muitos estrangeiros lá que batia lá e não jogava. E os pernas de pau eram os estrangeiros, não era o japonês, entendeu? E o japonês, cara, bom de bola, os caras gostavam de jogar bola muito rápido, com muita transição, assim, muita força. Entendeu? E quando tinha bola, sabia jogar. Tipo assim, é um campeonato muito difícil pela disciplina de jogar. É isso que eu ia falar. Se deve muito à disciplina e ao comprometimento do povo japonês, que é nato deles, né? Exatamente. Cara, e taticamente, cara, eles são perfeitos. A aplicação tática deles é absurda. Eu peguei um treinador inglês, cara, lá no Japão. O cara sabia muito. Ele entendia demais, assim, da parte tática. Então, cara, tu mandasse o cara fazer, o cara fazia e, dava certo. E detalhe, desculpa, mandava fazer, mas o cara treinava aquilo ali para ser feito, né?
a questão do Zico que o Alex falou, se a gente for avaliar, assim, comparar, o Brasil tem vários ídolos, né, na história, ao longo da história, e muitos podem dividir esse posto de ídolo, vamos dizer assim. No Japão, além do que ele fez, além da revolução que o Zico criou e proporcionou no Japão, é só ele. Ele é o rei do futebol no Japão. O Zico cara, assim, eu acho que o Zico no mundo, né, ele é uma referência, né? Tanto que saiu não sei qual foi a revista, cara. Porque na Itália também ele fez muito sucesso. Os 11 melhores de todos os tempos. De todos os tempos da Copa do Mundo, o Zico tava. Tipo assim, só pra tu ver. O meio campo mesmo sem ter ganho a Copa. Era Pelé, Zico. Eu cheguei a ver essa reportagem. Ataque, então, Garrincha. Eles colocaram, inclusive foi até contestado, porque eles colocaram a zaga com Bellini e Lúcio nessa seleção aí. Foi essa seleção, né? É. E assim, o Zico é uma referência, né, cara? Mundial pra todo nós brasileiro, assim... Você vê até o Japão já sendo reconhecido internacionalmente, o Honda, né, que é o grande ídolo, não sei se você chegou a pegar algum pedacinho da carreira, né? Que teve no Botafogo, enfim, que chegou a jogar no Brasil e ser considerado ídolo por alguns torcedores aqui jogando no Botafogo, enfim, pedidos pelos Honda, não rendeu o que precisava render, mas um ídolo internacional do Japão. Então você vê como é que o futebol exportando o Japão, exportando jogador. Exatamente. E com certeza, pode ter certeza que antes dele vir para cá, ele deve ter ligado pro Zico. Não tenha dúvida. Mesmo tendo ido para o Botafogo, liga pro Zico, como se fosse pedir permissão, né? Porque o japonês, cara, eles têm uma gratidão pelo Zico. Respeito, né? Respeito, assim, muito, muito legal, cara, muito legal. E a alimentação lá, como é que era? Eu não tive problema nenhum, Helder, porque assim, como eu falei, eu ia com a minha família, né? Muito grilo lá? Tinha os mercados internacionais normais, né, cara? Alimentação, arroz, feijão, a carne. Minha esposa gosta muito da comida japonesa, eu não sou fã. Na verdade, eu nunca gostei, entendeu? Mas assim, graças a Deus... se o cara estiver no Japão reclamar de comida, poxa, é brincadeira, né? Então, eu nunca me peguei muito nisso, não. Pelo contrário, me alimentava bem demais. Na concentração, os caras já preparavam a massa ali com aquele frango grelhado ali para os estrangeiros e caía embora. E você citou o Kleber Santana, ele jogava no Kashiwa também. Então, e lá, você falou que no Paris Saint-Germain você tinha obediência tática, você tinha que marcar mais, mas lá você chega para jogar na sua, como que foi? Lá eu já jogava no 4-4-2, França estava lá também, né? França tem uma história engraçada com França que quando o França chegou da Alemanha, nos primeiros 4 jogos o treinador não estava botando o França, né, de titular. Aí ele chegou, aí marcou uma reunião e eu tinha muita moral no clube, né? Aí me chamaram para essa reunião. O intérprete, Kleber Santana, também foi Kleber Santana, foi para a reunião. O treinador, o auxiliar treinador e o França. Aí o treinador chegou e deu bom dia, né? O Raiô. O treinador falou assim: "Ô Raiô". Aí o França já falou em português assim pro intérprete, ó. Fala pro treinador que aqui não tem o Raiô, não. Aí eu peguei, tem que botar pra jogar. Falei, caraca, meu irmão. Aí eu falava assim: calma, França, calma, cara, não é assim, cara. Calma nada, me chamava de mofó, negócio de hip hop, cara. Ele falava nada, calma nada, mofó, esse cara vai ter que botar pra jogar domingo. Eu falei, calma, cara, se prepara melhor, tal. Eu tava vendido também o que ele ia falar. Foi pra reunião sem saber exatamente. Ele foi, meu irmão. Assim, queria jogar. O França, personalidade, Resumindo, ele botou a gente pra jogar, perdemos o jogo. Eu falei assim, puta merda, França, e agora? E agora? Mas depois o treinador foi parceiro, tipo assim, ele não pegou birra ali e tal, entendeu? O França foi uma da maior contratação do clube, já que estava pronto para jogar. Tanto que o França mora lá até hoje, né? Virou ídolo do clube. Mas mesmo a gente perdendo ali, é isso que eu acho que o treinador também tem que ter essa leitura. Não é porque o cara foi cobrar ali, claro, tu não pode passar do limite, tu tem que ter uma linha ali até onde você pode ir para esse tipo de cobrança também com o treinador, ou um bate-papo ali, porque eu estou jogando, onde eu posso melhorar, enfim. Tem treinador que não gosta muito, tem treinador que já é mais do diálogo. Eu peguei treinador também que, tipo assim, não queria nem conversar. Como peguei também treinador que tu ia conversar com o cara, tu não tá rendendo nisso, vou colocar esse por causa que eu acho que esse está melhor nesse momento, tal. E eu acho que esse é importante, né? E esse treinador, o Hayano, né, que é o japonês, ele não levou aquilo pro coração, né? Ele continuou dando sequência ali comigo, com França na frente,
e com o Kleber Santana ali como um segundo homem de meio de campo ali, e depois a gente conseguiu as vitórias, conseguimos nos encontrar no campo ali, porque se eles levassem aquela reunião ali e junto com o resultado, poxa, aí ó, os caras que vieram, botei para jogar, não resolveram, o tal dos brasileiros, do estrangeiro, não resolveram, ele tava com a faca e o queijo na mão, cara, mas ele foi parceiro ali, no caso, irmão, vocês que vão resolver pra gente aí, eu sei que vão jogar, eu achei bacana da parte dele também. Aí você sai do Japão e volta pro Brasil para um outro clube de São Paulo, no caso o Santos, rival do São Paulo, que você já tinha conquistado um espaço ali. Uhum. Como é que é essa chegada, como que a torcida do Santos encara, e também como a torcida do São Paulo, se teve algum tipo de represália nesse sentido? Não, pela torcida do São Paulo não, até porque o São Paulo estava com um time muito forte, né? São Paulo tinha sido campeão do mundo em 2005, então já estava muito atacante bom. O Santos foi uma ligação do Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei tinha acabado de sair do Real Madrid, eu estava tudo encaminhado para ir para o Cruzeiro nessa época, e quando meu telefone tocou, eu estava até na minha cidade, Itaguaí, meu telefone tocou, meu agente me ligou e falou: o Vanderlei vai te ligar aí daqui a pouco aí. Não, o Vanderlei vai te ligar hoje, pra falar contigo aí, que ele quer que tu vá pro Santos. Eu falei: cara, mas nós estamos meio que acertados com o Cruzeiro. Não tinha nada assinado com o Cruzeiro, mas assim, eu já tinha conversado com o Cruzeiro, eu tinha gostado do projeto lá, da proposta para ir pra lá, time bom. Aí, quando final de tarde, o telefone tocou, eu atendi. Aí era o Lucha. Aí o cara já deu aquela tremida, né? Fechou? O cara, não adianta. O cara era o cara. Várias vezes campeão brasileiro, 5, né, se não me engano. O cara tinha acabado de sair do Real Madrid, pô. Vamos no projeto comigo. Aí ele só meteu, vamos ser campeão? Aí, pô, só o cara falando isso, cara. Poxa, eu falei: professor, primeiramente, aí aquela que bate papo. Aí falei, conversando, mas ele falou: vamos ver o que o agente resolve aí, né? Aí conversei, depois desliguei, falei com o meu agente, resolvi, falei: cara, eu quero ir pro Santos, eu quero trabalhar com o Luxemburgo. Era um sonho do jogador naquela época trabalhar com o Luxemburgo, cara. Sim, entendeu? Era o técnico no Brasil. Ele era o cara, pô, tô te falando aí, fui pro Santos, fomos campeão paulista, um campeonato muito difícil. Esse time sim. Foi que ano? 2006. Correspondeu, o campeonato paulista é muito forte, né? E foi um campeonato, foi muito valorizado porque foi um campeonato de ponto corrido, né? Assim, o São Paulo na cola. Aí nós conseguimos ser campeão paulista, ficamos em terceiro no campeonato brasileiro, com vaga na Libertadores. Mas assim, foi uma experiência incrível, cara, trabalhar com o Vanderlei. Aquele cara ali entende demais. E o Vanderlei tinha esse poder, essa força que você falou, e onde ele ia, ele levava as peças dele. Né? Ele mudou, cara, o time de 2005, todo mundo, ele fez um time novo, assim, ele contratou 24 atletas, cara. E conseguiu ser campeão paulista. E certamente muito deles com essa força que ele tem de motivação, de ligar e falar: deixa que eu vou ligar pro cara, eu vou convencer. É o caso até, o Helder, muito se fala do Cruzeiro de hoje, né? Que vai ser montado para o próximo ano na primeira divisão, muito na palavra do Ronaldo. Porque dinheiro, força, né? Não, o Ronaldo tem, mas vem jogar aqui comigo. Para montar elenco, igual o Vanderlei, assim, taticamente foi um dos melhores que eu trabalhei, e para montar elenco igual o Vanderlei, eu acho que existe poucos no mundo. Então, mas o jogador, ele aceita ganhar um pouco menos para trabalhar com determinado treinador, ou trabalhar com determinado, no caso, eu estou falando do Ronaldo? Sem dúvida, aceita. Na minha geração aceitava. Era né? oportunidade. Era oportunidade, né? E aí ele tinha... Isso no currículo também pesa, né? Sim. Trabalhei com o cara que era naquele momento era o top 1. Cara. Imagina que o cara, teve no Real Madrid, que o cara poder passar pra gente, de ensinar, que ele, trabalhou com Zidane, Ronaldo, o maior vencedor da história como treinador do Campeonato Brasileiro, seleção brasileira. E aí ele forma um time com o Maldonado. Aí o time era o time campeão paulista. O Kleber Santana vem junto, né? O Kleber Santana vem junto com você. É meu compadre, né? Padrinho do meu filho, né? Falecido Kleber, né? O Fábio Costa, goleiro, né? Ídolo do clube. Lateral direito era o... Ávalos? Não, lateral direito era começou com um jogador chamado Neto, que foi o destaque do Paraná em 2005, mas perdeu a vaga pro Fabinho. Fabinho é um volante, um grandão, jogava no Corinthians. Não sei se vocês vão lembrar. Primeiro volante. Muito bom jogador também. Não me recordo muito bem dele, não. Luiz Alberto. Luiz Alberto, zagueiro, né? E um paraguaio chamado Mansu,
Lembro do Mansur. Muito bom zagueiro, forte. O Luiz Alberto que jogou contigo no Flamengo. Isso, Luiz Alberto. 99. E o Kleber, lateral esquerdo. Kleber que jogou no Corinthians. Aí, Maldonado. O Fabiano vem também, Não. Falavam na época que era genro do Luxemburgo. Não. Ele era, mas não estava nesse time. Que jogou com ele no Cruzeiro, que sempre onde o Luxemburgo ia, levava ele. Mas nesse time. O Fabiano, não sei. O Maldonado jogou com ele, trabalhou com ele, mas o Maldonado jogava demais. Não, Maldonado era. Maldonado e Kleber Santana, os volantes. A dupla de volantes. Léo Lima e Rodrigo Tabata. Eu e o Elton Paulista. Time forte. Aí depois chegou o Zé Roberto também. Zé Roberto. Zé Roberto que foi pra Copa de Flamengo. Isso. Jogou até com o Zé, brincadeira. O Zé Roberto, eu tava com a barriguinha lá. Eu tava com a barriguinha lá na hora do lanche. O Zé, cara, impressionante. Ele me viu, eu ia pegar uma bolacha pra comer. Ele falou: "Ei, não come essa bolacha não, nego, velho." Aí ele levantava a camisa e, todo trincado. Eu falei: "Que isso, Zé?" Aí, pior que ele entrava na mente do cara, mano. Eu não comia não, poxa, de bobeada o cara entrava no quarto, ainda fazia um abdominal ainda. Deixava de comer e ainda fazia abdominal. Você trabalhar com esses caras assim, tu evolui muito, cara. Ali eu já tava com 30 anos já, 31 anos, tipo assim, bate lá o que o cara falou, o treinador falou do Paris Saint-Germain. Tem que se cuidar agora com 22 para tu chegar até longevidade na carreira até 40. E o Zé foi um exemplo disso, né? Tipo assim, como eu falei, eu olhava pro cara. O cara, primeiro a chegar, a última a sair, treinava. O treino dele era igual jogo, uma vela, não tinha bola perdida, treinava muito forte. E o cara, era um exemplo pra mim, mesmo com 30, 31 anos. Eu falei, a seleção brasileira, Bayern de Munique. Então, por isso que eu consegui jogar em alto nível, porque eu sempre olhava esses caras e os exemplos que não eram legal também, por isso que tu tem que ter esse... Olhava para o que não deveria fazer. Não deveria fazer, entendeu? Porque você não aprende só com os seus erros, né? Exatamente, cara, mas assim, porque tem cara também que, por exemplo, o cara conversa contigo e muito atleta, né? Esse cara tá falando, tá enchendo o saco e entra no ouvido e sai no outro. Eu já era o contrário, eu falava ali, absorvia ali, claro, nem tudo também eu sabia filtrar, né? Nem tudo também era o certo e nem tudo era errado, mas eu acho que esse equilíbrio que fez também eu ter uma carreira ali de alto nível. E você falou e ressaltou a importância do Luxemburgo e a grandeza do Luxemburgo, mas a gente sabe também que muito se falou que ele acabou se perdendo no meio do caminho, profissionalmente falando, porque ele não focava no dentro de campo. Ele tinha aquela coisa do empresário, ele queria ter participação ali num atleta, convidar o atleta para poder, de repente, fazer um contrato ali com ele, coisas que a imprensa ventila. Naquele período, você atuando, você trabalhando com ele, se falava isso chegava até a vocês, esse tipo de situação? Helder, nunca teve isso, assim, cara. Eu te falo se você quiser aqui, porque o Vanderlei, ele sempre foi muito profissional, sempre foi um cara muito focado na parte tática, na parte de campo. É um cara que se preocupava muito, é um cara muito humano, o Vanderlei é um cara muito humano, entendeu? Um cara que se preocupava muito com o nosso dia a dia. E é um cara que, assim, como eu te falei, taticamente, para ajeitar um time, onde que tinha 24, 25 contratações, com 2 semanas, naquela época, 2 semanas em hora de pré-temporada, né? Se apresentava dia 2 para estrear dia 12, não dava 10 dias de pré-temporada, e você conseguir bater campeão paulista no campeonato de ponto corrido, cara, o Vanderlei para mim é um fenômeno, entendeu? Assim, como treinador, como gestor, é um cara também que eu acho que ele tem uma liderança, tem um olhar para o atleta para contratar que eu nunca vi. E enfim, a gente está falando de Vanderlei. O Vanderlei hoje, há pouco tempo teve no Vasco, mas sem muito sucesso. Também o time do Vasco era um time que era questionado, né? Pelo elenco em si, enfim, alguns jogadores não estavam rendendo o que precisava. E você acredita que esses treinadores, o Vanderlei, por exemplo, ainda tem mercado no futebol brasileiro? Eu acredito. Eu acho que o Vanderlei tem muito ainda a acrescentar. Eu não sei também se o próprio Vanderlei, né? Enfim, o Vanderlei, eu até falo, quando encontro ele, de vez em quando, o professor tá com muito, não, porque eu ainda vou trabalhar muito ainda, mas é um cara assim, muito saudável, né? Assim, eu torço, como eu falei, eu aprendi muito com o Vanderlei, eu gostaria muito de ver o Vanderlei de novo na ativa, né? Treinando um clube, ou como um diretor executivo, um homem, o manager, ele mesmo gosta de falar, o manager, né? O cara que
que gosta de contratar, mas é um cara que tem muito a acrescentar no futebol. Essas pessoas assim, cara, a gente tem que estar sempre no meio ali, porque tem muito a acrescentar ainda, entendeu? E ele, eu vi poucos, né? Posso até dizer assim, bem poucos mesmo, treinadores que conseguiam mudar um esquema tático de um time na consequência do jogo sem mexer, sem fazer alteração. Ele era rei disso. O Vanderlei era rei em fazer isso, cara. Ele, como você falou, ele ajeitava um time que estava jogando um 3-5-2 para um 4-4-2 sem mexer. Acho que a inteligência dele, né, do Vanderlei, a leitura, eu acho que o treinador, cara, assim, define o treinador, o grande treinador sempre, na minha opinião, é o jogo ali. Claro que você tem que ter o treino, a metodologia, tem que ter o conhecimento, saber passar o conhecimento para os atletas, deixar suas ideias bem claras para os atletas, mas o que define é o jogo ali, né? A leitura do jogo, a hora, o time certo das substituições, entendeu? E o Vanderlei, ele era o cara em relação a isso, cara. Então, por isso que ele foi um dos melhores. E quando você sai do Santos, no meio da temporada, né? Ainda você não, a temporada toda. Ficou a temporada toda. Mas aí do Santos você vai para o exterior de novo. Aí eu fui para a Arábia. Mas a Arábia eu fiquei 5 meses e depois eu voltei pro Botafogo. Quando você vem pro Botafogo e aí mas assim, no Santos eu saí, assim, mas assim, o Vanderlei, eu era uma referência do time, o torcedor gostava, eu fui muito bem no Santos, campeão, fiz 20 gols na temporada, e, tipo assim, o torcedor, e eu tinha fui muito bem recebido também pelo torcedor santista, né? Tinha o Vanderlei, o grupo, eu era adorado pelo grupo também, mas naquele momento ali achei melhor sair, enfim, eu tenho esse arrependimento. Né? A Arábia, ela vinha nesse momento para suprir uma necessidade financeira, onde o jogador vai para ganhar dinheiro. Enfim. Cara, no meu caso não foi nem tanto assim, era um pouco mais financeiramente, claro, né? Senão não sairia ali do Santos ali, mas eu me arrependo porque eu estava num grande clube de futebol brasileiro, com um grande treinador de futebol brasileiro, cotado até para a seleção brasileira, porque naquela época eu estava os grandes atacantes assim de nome mesmo não estavam jogando no Brasil e tinha convocação de jogador somente do país, entendeu? Aquele cara que só atua no Brasil, sempre tinha aquela convocação ali. Eu cheguei até a ser cotado algumas vezes ali, o Dunga era o treinador, jogador que atuava, né, no Brasil, e eu saí naquele momento somente para jogar 5 meses na Arábia. Tive uma lesão também séria também. Fui até campeão lá nacional, né? Fomos pelo Al-Ittihad, fomos campeão. Nunca vi uma loucura daquela também, a torcida lá. Os caras apaixonados, cara. Apaixonados. Fui campeão lá nacional. Mas assim, hoje eu não faria a mesma coisa. Hoje eu continuaria no Santos, renovaria o contrato e ficaria dando sequência ali com o Vanderlei. Aí vem pro Botafogo. Aí surge a proposta do Botafogo, Botafogo, né, foi o Sidney, que foi meu diretor lá no Barra da Tijuca lá atrás, que depois ele era o gestor, né, no caso, o homem forte do Botafogo, 2000 e 2009, me fez o convite. E o Botafogo é um clube que, assim, cara, eu sempre tive muito carinho pelo Botafogo. Eu tenho familiares botafoguenses, amigos botafoguenses. Poxa, aí vestir a camisa séria do Botafogo, né? Aquela camisa mística, né? Aquela camisa gloriosa, aquela camisa... Tantos craques, né? Tantos craques vestiram. Então, tipo assim, foi legal, né? Eu acho que foi bacana. Infelizmente, não atrapalhando o Botafogo, eu já estava naquela sequência de lesões, entendeu? Tive muita lesão no Botafogo, onde eu não consegui dar o meu melhor no Botafogo, por causa disso, das lesões. Mas mesmo assim, eu ainda fui o artilheiro do time na temporada. No Botafogo, o elenco era Vitor Simões, você chegou? No estadual era Vitor Simões, Maxwell, Leandro Guerreiro, Juninho, zagueiro. Aí no Brasileirão chegou o André Lima, chegou o Lúcio Flávio. Passamos um perrengue ali também ali na última rodada. O Jobson. Jobson salvou a gente, cara. Jogou com o Jobson. Joguei, cara. Aquilo ali, meu Deus do céu, um dos melhores atacantes que eu joguei, cara. Você acredita que é um dos maiores desperdícios do futebol brasileiro? Cara, o que nós fizemos, nós que falamos, poxa, eu fiz para tentar ajudar ele, eu vi todo mundo tentar ajudar no Botafogo ali, e parecia que do nada, ele fazia um gol, aí o Jobson surtava. O Jobson, cara, poxa, o garoto, eu falo com o Jobson assim até hoje, ele tá, acho que o Espírito Santo tá jogando na segunda divisão do Espírito Santo. Torço muito ainda o Jobson é novo, cara. O Jobson, sei lá, tem 28, 29 anos. Pela volta por cima dele, é um cara que eu torço muito. O que eu vi o Jobson fazer em 2009 com a camisa do Botafogo ali, era um atacante que tinha tudo para jogar na Europa. Da torcida, força, velocidade, sabe fazer gols, livre. E
toda essa tragédia que aconteceu na vida esportiva dele, né? Enfim, envolvimento com drogas, uma série de coisas aí que limitou ele muito tempo. Você acredita que ele, de fato, teria uma carreira promissora, enfim, teve uma carreira promissora e poderia ter tido muito mais êxito. Como é que era no dia a dia do Jobson ali com vocês ali, enfim, principalmente desses bastidores? Você falou que ele surtava depois do gol. Surtava, que eu falo assim, ele fazia o gol e ficava 2 dias sem aparecer no clube e chegava como se nada tivesse acontecido e falava, pô, eu sou o cara. E tipo assim, a gente já estava acostumado com ele, só que, poxa, chega uma certa hora, como o Eldo falou, tu tá ganhando, pô, beleza, mesmo quando depois fazia gol, o time tava perdendo, essa postura não era bem aceita, né, no grupo, entendeu? Pô, de fazer gol e não treinar, entendeu? Então, isso aí eu acho que ele começou ali a desandar, a disciplina. E depois teve o caso lá, né, o caso do doping lá, que assim, realmente ninguém, naquela época ali, ninguém esperava, ninguém imaginava, que sabia que pô, saía, faltava treino ali, mas não sabia, enfim, o que ele fazia, né, fora do clube, porque ele veio da Coreia, né, país rígido, né, cara, e ele veio contratado, ele foi bem na Coreia, foi bem no Botafogo, e na última rodada foi o caso do doping lá, que anunciou que ele teve o doping, aí eu vi que a carreira poderia, né, como aconteceu, dar uma descida. E nessa época quem era o treinador do Botafogo? Era o Estevão Soares. Estevão Soares. Baita treinador, cara. Um cara muito correto, um cara bom treinador. Primeiro foi o Ney Franco. Ney Franco é sacanagem, nota 10. Como pessoa, como treinador. Depois o Ney Franco recebeu uma proposta, se eu não me engano, do tinha um Goiás. apelido aí, né? O pessoal chamava muito de Ney Fraco. O Ney Franco? Que isso, pô, Ney Franco não sabe muito. E E depois chegou o Estevão Soares, enfim, e salvou a gente do rebaixamento. Graças a Deus não carrega essa mancha comigo, porque, pô, ser rebaixado ia ser. Nunca participou de nenhum rebaixamento. Não, graças a Deus, pelo amor de Deus. Porque deve, pô, ter essa mancha no cuido do rebaixamento não é mole, não. É porque mesmo com isso tudo, a torcida do Botafogo ainda vê aquele time como um dos grandes times do Botafogo, né? Não, o time era bom, cara. A gente perdemos um campeonato em 2009 pro Flamengo. E depois começamos bem no Campeonato Brasileiro, depois desandou, começamos a perder, só que a gente relaxou. A gente chegou a uma certa fase lá, Helder, que, por exemplo, naquela época não tinha, como é que eu posso dizer? Era o Libertadores, eu acho que era só o campeão vice, se eu não me engano, né? Não tinha negócio de vagas, um montão de vaga para Libertadores Sul-Americana. G50 quase. E quem não caía, poxa, só que a gente chegou a uma certa fase do campeonato que a gente achou já que estava salvo, que o Fluminense iria cair. Pô, o Fluminense começou, de 10, faltava 8 jogos, o Fluminense tinha que ganhar 8, né? 7. Pô, eu falo, nem possível, né? Os caras começaram a ganhar, aquele time de guerreiro do Fluminense. Pô, quando foi ver, chegou na última rodada, se a gente empata, a gente tá fora, cara. Poxa, aí, pô, eu falo, o Jobson salvou a gente, porque ele fez o gol da vitória, não, foi 2-1 contra o Palmeiras no Engenhão, tirou aquele peso ali, eu agradeço ele até hoje, cara, mas assim... Foi bacana, cara, ter vestido a camisa do Botafogo, o torcedor do Botafogo. Como eu falei, se eu não tivesse machucado como machuquei, eu poderia ter rendido muito mais. Mas não foi por falta de empenho, né? Por falta de profissionalismo que as coisas não aconteceram. É isso aí, mas aí você fala que, naturalmente, o brasileiro não foi bom. Esse comodismo que é gerado no elenco, você dá aqui aos jogadores perderam entusiasmo, foi salário atrasado, foi relação com o diretor? Salário atrasado. A gente teve ali uma época ali que a gente não recebeu desde 3 meses de salário atrasado, mas assim, realmente a gente não é que a gente queria ganhar. Só que, cara, aquela fase da bola não entrar, e os caras iam uma vez no ataque, faziam o gol, a gente jogava bem, criava. Poxa, eu não estava fazendo gol, aí o Jobson parou de fazer gol, o André Lima parou de fazer gol. Entendeu? Foi aquelas coisas que tudo começou a dar errado, quando foi ver a gente estava prestes a entrar na zona de rebaixamento. Aí, poxa, faltando 2 rodadas, meu irmão, a gente tem que ganhar, cara, vamos rebaixar o Botafogo, um clube desse tamanho, entendeu? Aí a gente conseguiu salvar, graças a Deus ali, nós ganhamos uma taça Guanabara com o Botafogo, o Botafogo botou 80 mil pessoas contra o Resende nesse ano, 2009. Foi um dos jogos mais, assim, emocionantes que eu vi, cara, uma torcida fazer 80 mil só a torcida do Botafogo na final de Taça Guanabara, entendeu? Eu falei, cara, não vamos colocar no nosso currículo não, cara, vamos, pelo menos aqui, ó, já estão passando vergonha, né, que, pô, tá disputando o rebaixamento com a camisa do Botafogo. Isso aí pra mim, independe de salário atrasado, cara, eu acho que o profissionalismo tem que estar sempre em primeiro lugar. Só que as coisas não estavam andando, os caras vinham
aproveitava o momento, ganhava da gente. Mas graças a Deus a gente conseguiu deixar o Botafogo ali na primeira divisão e não carregar essa mancha aí num clube tão grande, glorioso como é o Botafogo. E você, a partir daí, você faz algumas... passa por algumas mudanças também de transição de país, né? Você jogou no Japão de novo, voltou pro Japão? Japão, isso. Japão. Jogou no Japão de novo? Não, fui na Coreia. Depois do Botafogo, tive na Coreia. Só que no Botafogo aconteceu o seguinte, daí a minha carreira começou a dar uma caída, porque eu tinha uma lesão muito séria no Botafogo, no tornozelo. Foi na final do Campeonato Carioca. E eu fiquei ali quase 3 meses com meu tornozelo praticamente, poxa, sem jogar, sem fazer nada e não recuperava. Poxa, aí a minha cabeça não estava legal, já achava que já era o fim da minha carreira, porque, poxa, não conseguia jogar mais, o tornozelo sempre inchado. E depois dessa lesão, eu cheguei no Botafogo como jogador. Depois dessa lesão, eu virei outro tipo de jogador. Já não era mais aquele Reinaldo de explosão, de velocidade. Já comecei a ser um Reinaldo mais um 9, aquele cara mais de área. Entendeu? Eu já tive que me reinventar, né? Vamos dizer assim, de me reinventar para me adequar ao futebol de alto rendimento. Aí eu fui para a Coreia. Mesmo assim, o treinador da Coreia viu um jogo meu, que eu acabei com um jogo no Atlético Mineiro. Fiz um gol. Dei 2 assistências, corri tudo quanto é lado, trombei, dei arrancada. A expectativa era essa. Exatamente, contratou, quando chegou lá, caraca, aí botou num clássico lá. Foi ali que ele começou a botar de 9. Eu falei, cara, vou ter que dificuldade nessa posição. E os coreanos muito forte, muito rápido. Aí o cara falou, caraca, mas eu vi tu jogar lá pelo Botafogo, tu driblava 3, 4, todo sozinho. Eu falei, cara, mas pô. Aquela figurinha de expectativa realidade. Meme. Aí eu falei, calma que vai chegar, mas enfim, não chegou não. Ali foi o único lugar assim que realmente eu falo que eu passei, né? Que foi a Coreia. Deu 3 meses, eu já também não. Poxa, pré-temporada era 6 horas da manhã, corrida na floresta, tudo escuro quase, 5 e pouco eu tinha que estar lá embaixo. Voltava, café da manhã, descansava 10 horas físico e à tarde jogo contra o time da faculdade. Só que o time da faculdade tinha que ver o tamanho dos caras, os caras eram muito fortes. Fisicamente, os molecada, meu irmão, tudo pegava na bola. E eu, nessa nova função de 9, jogando de costas, falei, caraca, para adaptar nisso aí vai ser complicado. Quando a bola chegava, já tinha... depois eu mesmo... tornozelo... Não, o tornozelo já... Daquele jeito, né, cara? Pô, só de correr na floresta 6 horas da manhã, o tornozelo não aguentava mais. O treinador corria mais do que eu, olha. O treinador, cara, impressionante. Ele fazia um físico com a gente. Eu falei, meia hora. Aí eu falava pro intérprete, né? Eu falei, putz, que isso, cara? Ele, não, cara, não pode chegar atrás, tem que fazer o tempo tal, tem que chegar na frente. Eu não conseguia. Eu falei, deixa ele na frente aí. Eu já comecei a... Também falei, aí depois eu mesmo me toquei. Falei, cara, eu vou ficar aqui enganando os caras. Cheguei com o treinador, falei, não tô conseguindo jogar nessa função, pô, meu tornozelo também não tá ajudando, vamos rescindir aí, amigavelmente, aí meti o pé. Assim, fiquei 3 meses lá e vim embora. Mas, assim, é chato, né, cara, porque a expectativa era uma realidade, foi completamente diferente, até pra família, né, essa coisa de vai... E você já tava com quantos anos nessa época? Mais de uns 33 anos ali, mais ou menos, ali, cara. O problema foi a lesão pro atleta, assim, cara, pra mim, principalmente, foi complicado, cara. Assim, tornozelo, vou te falar, eu fiquei ali, depois eu continuei jogando ali, só que eu tinha um tipo de jogada, eu sempre gostava de cair pela esquerda pra vir pra dentro, tinha um giro, de girar, pra vir pra caçar o chute, ou uma tabela de entrar ali, né, atacar o espaço e entrar pra finalizar. E eu machuquei o tornozelo esquerdo que era onde tu girava em cima disso. Limitava disso. Tipo assim, eu tive que mudar até o posicionamento do corpo, posicionamento corporal, lado para jogar, assim, e para arrancar. Quando eu apoiava, que era muito rápido, a explosão era muito rápido. Quando eu apoiava para arrancar, sempre dava aquela pontada no tornozelo. Então foi limitando. Aí por isso que eu comecei a jogar, aí depois eu vim pro Figueirense, já como um centroavante, como um 9. Para jogar a segunda divisão pelo Figueirense. Só que o Figueirense eu fui muito bem de 9 porque o time era muito bom, né? Era o William Bigode, o Firmino, o Maicon, que foi capitão, né, pelo Grêmio, o Túlio, que jogou no Botafogo, o Wilson, goleiro, o lateral direito, o Bruno e o Lucas, que um teve no Fluminense, o outro no Palmeiras, o Juninho. Tipo assim, o time era muito forte. Para segunda, ainda fomos vice-campeão da segunda divisão, mas sobrando. Eu fazendo gol tudo quanto é jeito com o William Bigode, aí eu vi que dava
Quando o time é bom, que a bola chega, né? Qualidade eu tinha para fazer gol, dá para jogar. A bola chega mais limpa, né? É fácil. E lá na Coreia é o seguinte, eu jogava de 9. E a ideia de jogo do treinador, bola longa. Bola longa para mim dominar e segurar para os caras se aproximar. Bola vinha longa, os caras já atropelavam. Eu queria sair da área ali para receber ela no pé. Bola aí, cara, também a ideia de jogo do cara não me ajudou em nada, né? Mesmo também se ele mudasse, ele poderia assim, cara, o cara já não, a leitura do treinador, não vou conseguir, não tá ganhando duelo assim, vou mudar. Eu boto um cara, um 9 ali, um 9 mesmo com característica, e eu do lado um 9 ali para se aproximar dele, enfim, tabela, exatamente, mas aí eu vi que não ia caminhar também, que ele não ia mudar, aí eu pedi para sair. Aí você tem algumas passagens em outros times do futebol brasileiro depois disso. Você citou o Figueirense, aí você joga no Paraná Clube também depois, marcando bastante gols, inclusive, mesmo com essa mudança de características, só que aí já vem a idade chegando também, as contusões no pesando ainda mais, e aí sua carreira já começa a você sentir aquele momento, fala assim, pô, tá chegando a hora de parar, né? Exatamente. Assim, eu consegui fazer bastante gol, aí sim eu tiro o chapéu para os treinadores que eu peguei depois que eu tive essa mudança, né? Porque os caras entenderam que eu não era mais aquele Reinaldo de velocidade, explosão, de pegar a bola e arrastar. Eu era o cara ali de área. Então eles criavam uma situação, uma ideia de jogo ali para me ser o cara, como diz o título, o homem terminal ali, né? A bola chegar, eu colocar para dentro ali. Então, assim, foi muito bacana também, por exemplo, o Márcio Goiano, o Figueirense, o Dado Cavalcante. E depois chegou o momento, como o Eduardo falou, que eu vi também que eu parei de jogar com 40 anos, cara. Mesmo assim, eu consegui, né, cara, e me reinventar, mas como os treinadores conseguiam, eles me proporcionavam isso. Normalmente o time era formado para mim decidir, tipo assim, ó, o modelo é esse, tal, vai chegar nessa fase do campo, no último terço ali, a bola é assim, o Reinaldo vai fazer o gol pra gente. Se tivesse comido aquela torrada lá, o Zé Roberto falou pra você, com medo não tinha chegado aos 40. Exatamente, cara. Não, essa do Zé Roberto já foi no Santos, lá no... Por exemplo, a gente faz aqui, hoje se faz muito funcional no Brasil, o trabalho de core, para reforçar aqui, no caso, o quadril, enfim. Quando eu cheguei em 2002 na França, 2003 na França, eu comecei a fazer isso, cara, com esse treinador sérvio. Uma coisa que aqui não era ainda tão praticada. Ele pediu para eu fazer 4 séries de 40 segundos, meu corpo tremia muito. Então, Reinaldo, você acha que, enfim, todo o período seu como atleta de futebol, você acha que teve algumas passagens de alguns treinadores físicos que podem ter prejudicado ou que muitas vezes prejudicam o atleta em vez de ajudar, forçando muito ou colocando uma série que às vezes aquele atleta não vai suportar? Não, Alex, é até importante ser muito pertinente a tua pergunta. Eu acho que mudou muito hoje, no geral, o futebol. Eu acho que na minha geração especificamente, aqueles trabalhos físicos eram necessários para aquela época, entendeu? Por exemplo, se fala muito do tiro de 1000, né? Que hoje não se faz tiro de 1000, naquela época fazia muito. Eu era um jogador, quando eu fazia pré-temporada, eu tinha que fazer aquele tiro de 1000, correr a lagoa ali, aquela coisa, a corrida de longa distância, naquele aeróbico, aquilo ali que era o meu alicerce, aquilo ali que me dava sustentação para a temporada toda, entendeu? Eu me sentia bem, claro, aí vinha ali depois entrava o trabalho de velocidade, de potência, eu me sentia bem fazendo aquilo ali, entendeu? E hoje as pessoas já não fazem, porque já faz o trabalho de campo, que se equivale, tu quer que o cara percorra aí 400 metros, aí tu já consegue fazer um trabalho de jogo reduzido, que vai dar a mesma coisa, em vez do cara ficar correndo. Mas naquela geração foi muito importante o que os preparadores físicos faziam, no caso, vou responder, falar de mim, né? Para mim, entendeu? Trabalho de força, de potência, de velocidade. Então por isso que eu fui também um jogador de alto nível, porque a preparação física naquela época me ajudou muito. Claro que não tem o que tem hoje, o controle de carga, tecnologia, então por isso que isso mudou. Mas se tivesse também, os caras eram capacitados para fazer. E você cita sempre essa questão do quanto você observava os jogadores mais experientes, os caras que já tinham uma bagagem, e você cita também essa gratidão aos treinadores.
isso influenciou nessa tua vontade de, após encerrar a carreira, seguir um caminho como treinador? Esse contato com os mais experientes e com os treinadores que você teve? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, eu até falo com a minha esposa, né? Eu amo futebol, é o que eu sei fazer, que era jogar futebol, e eu amo estar lá no campo, no trabalho de campo, na beira do campo. E eu trabalhei com muito treinador top, né, cara, e com muito jogador top, e, poxa, aquele convívio do campo ali. Eu sempre fui um cara também de muita liderança, né? No São Paulo eu era o segundo capitão, eu era o Rogério Ceni e eu era o segundo capitão. Nos outros clubes eu era capitão também, mas quando eu não era capitão eu tinha muita liderança no grupo, assim, uma liderança positiva, então sempre era muito bem quisto ali relacionado à liderança. E vai chegando no final ali e o cara começa a pensar, cara, o que vai fazer, qual o perfil. Eu vi o meu perfil como treinador, por tudo que eu aprendi, né, por clubes que eu passei, por toda a experiência que eu tive. E hoje eu estou nessa caminhada, claro, não é só na forma empírica, né, não adianta também parar e já virar treinador. Cada vez mais tem que buscar as licenças, né, permitidas, buscar os cursos, estudar e aprender e colocar em prática, aprender a parte teórica, depois colocar em prática as suas ideias e pedir a Deus para dar certo. Porque não adianta, vai estudar, vai aprender, vai colocar em prática, mas chegar na hora tem que botar a bola lá dentro, na casinha, fazer gol e ter uma equipe organizada. Mas claro, com isso, com estudo, com trabalho, né, querendo sempre estar aprendendo e evoluindo. O que é mais difícil, ser jogador ou ser treinador? Ser treinador, né? Ser treinador é mais difícil, porque jogador, no caso, eu sabia que uma bola eu poderia decidir, né? Eu poderia resolver o problema do treinador, como eu resolvi muitas das vezes, entendeu? E ser treinador, cara, hoje é muito mais difícil do que antes, como eu te falei, a concorrência também é maior, o sarrafo está cada vez lá em cima. Eu acho isso bom, eu acho que quem só tem que ganhar é o futebol brasileiro. Hoje, muitos dos atletas dependem de mim para ter o comando ali, para deixar as ideias bem claras, né? E hoje eu preciso desses atletas que tem ali um Reinaldo, né? Que tem um Atiço, um cara ali que, apesar de estar bem treinado ali durante a semana, ter todas as ideias claras, o modelo de jogo, mas tem um cara ali, aquele cara que resolva na hora que a bola bater no pé dele lá e decidir. E ser treinador, deixando de ser jogador, passando a ser treinador, você na beira de campo, você fala assim, cara, eu faria isso aqui diferente, esse cara matou a bola errado, esse cara cabeceou errado. Você dá essa agonia também como ex-jogador? Não, isso aí não, Alex, isso aí, tipo assim, por isso que serve a semana de treinamento, né? Exatamente para isso, para eu colocar tudo que eu entendo de futebol, que eu acredito durante a semana de treinamento. Por exemplo, o domínio, se o cara dominou uma bola ali que eu acho que não é o correto, eu já paro para corrigir, eu já crio uma situação de um trabalho analítico ali, uns trabalhos específicos para corrigir os domínio orientado, enfim, o domínio no peito, um cabeceio, para quando chegar no jogo, ele errar o mínimo possível. Ou, de preferência, não errar, né? É verdade. E você desenvolveu alguns trabalhos como treinador na base, e hoje você vai aí para uma temporada, iniciar uma temporada com o Bangu, que você já disputou uma competição agora nesse ano de 2022. A Copa Rio. Tem até o contato próximo ali no Bangu com o Felipe, né, que é o treinador do time profissional. Como é que você enxerga isso? Como é que você encara isso como uma situação nessa nova empreitada como treinador com mais corpo, né? Porque até então o que você passou não tinha tanta essa projeção que pode vir a acontecer agora com o Bangu. Eu encaro como uma excelente oportunidade, né? Tá defendendo um clube como o Bangu, um clube de muita tradição, tendo essa oportunidade também de ter essa integração com o profissional, né? Com o Felipe. Eu creio que eu vou aprender muito também com o Felipe, inclusive vou participar de alguns treinamentos da pré-temporada, então isso para mim é muito importante para o meu crescimento, e também saber que o trabalho na base ali, mesmo com pouco tempo, né, foram 3 meses de trabalho, saber que foram 4 atletas do Sub-20 que vão ser aproveitados com o Felipe no profissional, então eu acho que isso é bem bacana, é sinal que o trabalho está sendo bem feito, e uma projeção muito boa para 2023, né, que eu tenho certeza que o Bangu, né, o Sub-20, ali, toda a sua categoria de base, onde o Bangu é muito forte, vai fazer uma grande temporada. Nosso objetivo, né, que é conseguir vaga para a Copa São Paulo de 2024. E é isso, eu acho que esse é o trabalho, continuar cada vez mais se qualificando, buscando conhecimento
e depois colocando em prática com os atletas. Essa questão da estrutura, do que você tem à sua disposição é muito diferente do que quando você jogava? Cara, assim, como eu falei, né, eu fui um cara assim muito realizado, porque praticamente 90% da minha carreira foi só em time top, né? Time grande, time com estrutura que não deixava faltar nada, entendeu? E hoje, assim, claro que como treinador a realidade é um pouco diferente, só que eu acho que é aí que entra o trabalho do treinador. Eu acho que é aí que o cara tem que colocar em prática, não pode ter a estrutura como desculpa, né? Porque não é um único time. Claro que o Bangu tem muita coisa a melhorar e eu tenho certeza que os caras estão fazendo o possível e o impossível ali para melhorar cada vez mais a estrutura, até porque a base necessita disso, né? Uma boa estrutura para tu conseguir revelar atletas. Mas os caras são muito capacitados, né? O Luizinho, o Felipe, o nosso presidente também, né? Enfim, junto agora também com essa integração com o profissional, tenho certeza que vamos colher bons frutos. E a expectativa para essa temporada 2023, assim? Melhor possível, né? A gente parou agora, 2022, agora, como eu falei, ajudar ali na pré-temporada do profissional. Vamos montar o planejamento semana que vem aí, junto com toda a diretoria, né, e a comissão do Sub-20, para ver quando vai ser a representação, né? Enfim, planejamento, pré-temporada. Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande temporada ali pelo Bangu. Agora aquela pergunta para bombar na internet. Qual é o atacante hoje do futebol brasileiro que mais se aproxima da característica do Reinaldo? Rapaz, eu vejo o Bruno Henrique. Hoje, o Bruno Henrique jogando hoje, eu me vejo jogando há 20 anos atrás. Mesma característica, velocidade, gosta de usar o lado esquerdo, de trazer para dentro, gosta de atacar a área para fazer gol ali, aquela bola que passa no segundo pau. Entendeu? Claro que ele é mais rápido que eu. O Bruno Henrique ele tem mais velocidade durante a corrida, ele consegue ter mais velocidade. Ele andando, parece que está correndo, né? Ele é muito rápido, entendeu? E eu era um cara assim, jamais também ali na tabela, eu já fazia melhor, já sabia ter uma assistência ali de achar 2 para entrar na zaga do adversário. Eu acho que eu já tinha eu já era melhor nesse fundamento. Mas o Bruno Henrique, para mim, hoje eu vejo o Bruno, quando eu vejo ele jogar, me vejo jogar lá 20 anos atrás, e para mim hoje é um atacante. Infelizmente, né, teve essa lesão, mas para mim é um cara completo aí, um moleque que também eu não conheço pessoalmente, mas é um cara que eu sou muito fã. E qual o time e elenco, assim, quando eu falo time e elenco, o Flamengo de 2019, sei lá, o Vasco de 99, qual o time e elenco que você não jogou que você queria ter jogado? Boa pergunta, hein, cara, boa pergunta. Qual o time e elenco que eu não joguei que eu queria ter jogado? Rapaz, esse time de 2019 aí, eu acho que o cara tá no bolo ali já tava bom, hein? O time ali era muito bonito de se ver jogar, cara. Muito bom de se ver jogar. Meu Deus do céu, assim, como eu falei, é um time que dificilmente o cara iria brigar por vaga ali, mas é um time sensacional, os 11 ali, né? Aquele time do Flamengo tava na ponta da linha. O que o Mister fez aqui foi uma coisa absurdo, aquela vontade, aquela gana de já entender o Flamengo desde o primeiro dia, de estar ganhando de 1, ganhando de 2, querendo fazer o terceiro, o quarto. Mas esse era um time que eu teria vontade de jogar, sem dúvida nenhuma. Jogar do lado do Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique ali, nem que se fosse um pouquinho ele entrar no segundo tempo ali, fazer uns golzinhos, já tava bom. E tem o salário dos caras. Quem pode falar bem é o Pedro, né? Que teve na reserva e conseguiu ser artilheiro. É verdade. Aí, enfim, do Flamengo. Timaço. É isso, né? Bacana, muita coisa, muita história maneira aqui com o Reinaldo. A gente agradece. É o King? O King. O rei, é verdade, é verdade. O Reinaldo é o de São Paulo, né? Saiu de São Paulo agora, né? Saiu. E a gente agradece, Rei, imensamente aí a oportunidade de ter você aqui com a gente. Muita história bacana, tenho certeza que a galera de casa gostou e a gente vai repercutir aí na rede social. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Pô, eu que agradeço aí, tenho certeza que a galera vai gostar, excelente bate-papo. É um aprendizado também estar com você falando de futebol. Obrigado mesmo aí pelo convite, foi top. É isso aí, obrigado mais uma vez ao Reinaldo, a galera de casa também. Sucesso aí pro Reinaldo na carreira agora de técnico, então vamos acompanhar de perto lá o Bangu. Não esquece o Chili Peppers, a galera do Facebook. Então, lembrando aqui, a galera do Facebook aí, a galera que for lá no canal lá, sim, e comentar lá, a gente vai tentar enviar lá pra galera. Mas a galera do Facebook bota lá, Amo Churrasco lá no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e já vai estar concorrendo aí o kit do Chili Pepper aí pra fazer aquele churrasco
delicioso aí. Agradecer o Rafael e Isso. agradecer o Felipe também, o pessoal da Apetite Pizzaria. Isso aí, mandar um abraço pro presidente. É presidente. isso. Deodônio Neto. Abraço, Abraço, presidente. querido, tamo junto. Ronaldo, obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado. Craque demais. Valeu, Rei. Valeu. Botando uns eventinhos pra gente aí, umas viagenzinhas aí, um negocinho bom que tá pintando aí, o Rei tá com a gente. Galera, siga Facebook, Instagram, TikTok, @ElevenCast. Se inscreva no nosso canal, pega o link, espalhe pra geral aí, mande em todos os seus grupos aí. Em breve, mais papo maneiro, mais episódios aqui pra gente no ElevenCast. Alex, tamo junto. Galera, quem quiser contratar, só para lembrar, quem quiser contratar o Rei aí, o Rei ainda tá em forma. é verdade, tem Valeu, essa. galera. Abraço, valeu. Abraço.